Olá, para aqueles que não me conhecem, me chamo Teodoro Chagas, advogado, especialista em direito militar. E agradeço muito aí, tá, pessoal, a confiança, tá? Muita gente falando comigo, aos novos inscritos no canal, tá? E é isso, tá? Agradeço muito aí a confiança de todos, tá? E vamos falar aqui hoje sobre... Agradeço aos inscritos, aos novos inscritos, e você aí, meu camarada. É importante, tá? Que você se inscreva também, porque é um assunto aí de relevância para todos nós, tá? Todos nós. Eu vou cuidar hoje aqui com vocês, tá? Porque eu falei lá que em relação à questão da PEMERD, né? Polícia Militar aí. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? É bem diferente ali, muita coisa em relação ao Corpo de Bombeiros, tá? Pode isso, tá? Acho que não pode não, né? Tem que perguntar pros homens da LERJ. Pode não, pô. Não pode, né? Nós temos ali... Enfim, pessoal, vamos entrar aqui no tema, que eu não quero me estender, mas vamos juntos aqui. Eu vou falar também, tá? Sobre o artigo 9º, tá? Sobre o artigo 9º. Eu vou falar hoje aqui, vou fazer um recorte rápido com vocês, tá? Partindo da Constituição Federal de 1934. Teodoro chato, Teodoro chato. Esse negócio de história, problema seu, tá? Problema seu. Problema seu. Esse cara tá me cansando, tá? Esse cara tá me cansando. Que a pessoa, né? Cara, vou fazer o recorte, né? E aí teve o estressezinho ali no grupo aí, vamos junto, tá? Cara, 1938, tem legislação 38, tá? 38, Você vai entender aí, tá, astuto? Porque... Mas eu acho, assim, eu respeito, tá? É aquele fightzinho ali, mas depois melhor. É isso. É o debate, né? É o fight dialético. Mas eu acho que a pessoa ali entendeu. E quando a pessoa não entende, né, eu fico preocupado, tá? Porque é da essência daquele que ensina, né, se preocupar se o outro de fato tá aprendendo, né? Porque quando a pessoa não aprende, cara, eu fico muito preocupado, porque eu fico pensando, cara, será que eu não tô ali expondo ali o ponto de vista, né, de modo que a pessoa possa compreender? Caramba, é difícil pra caramba o direito militar, mas caramba! Mas é isso, né? Nós temos essa especificidade. Em relação à polícia, pior ainda, cara. Caramba, pior ainda, porque a polícia, né, ela tá muito mais ligada a essa questão, né, da segurança, né, do que o Corpo de Bombeiros, né? Então, tem muita coisa ali diferente, pô. Muita coisa mesmo, tá? Então, a gente tem que fazer um recorte básico, tá, de 34 para frente, para vocês entenderem quando eu falei daquela legislação de 1938 que prejudicou você aí, o pessoal aí, praça. Cara. É muito interessante isso, tá? Porque eu já tinha feito estudo, né, sobre a Constituição, porque, como eu falei pra vocês, gente, eu gosto muito de Getúlio, tá? Eu leio tudo sobre Getúlio. Eu leio tudo, né? Erros e acertos, Getúlio, Brizola, eu leio toda essa galera boa aí. Eu leio, faço estudo histórico e é isso, cara. Porque a gente consegue resolver muita coisa hoje, tá? Muita coisa mesmo. Então eu vou fazer o recorte na Constituição de 1934. Teodoro estuda. E eu vou falar também, tá? Em relação ao artigo 9º, né? Porque muitas pessoas ali perguntam, pô, Teodoro, essa coisa aí da Dilma, enfim, essa questão da Comissão da Verdade, né? Do CNJ lá, questionando a questão da justiça militar, né? Eu acho que foi isso. Ainda mais depois de todos os acontecimentos. E não é assim, cara. Eu falei, eu não mando nem na minha casa, cara. Não, cara. Não mesmo, tá? E pra esse pessoal aí, astuto aí, porque eu que sei. Porque eu tô de novo com a Bíblia aqui, cara. Tem que pegar a Bíblia aqui pra dar nesses caras aí que é a Bíblia. Vou chamar o camarada Paulo lá da Bíblia. Vai ler Paulo aí, cara. Paulo falou isso, tá? Que você sabe tudo, né? Mas você não sabe nada. Eu vou citar aqui o capítulo, o versículo para vocês aí ler. Paulo, gosto muito de Paulo, tá? Vamos ler Paulo, que Paulo ensina muita coisa, tá? Paulo ensina muita coisa pra essa gente aí, tá? Camarada Paulo é sinistro. Leiam, tá? Leiam. Tem uma passagem que ele fala isso. E é assim interessante, tá? Dá um correio também, tá? No capítulo 25, tá? De Mateus. Serve muito aí. Você entender, né, cara? Porque você se reinventa, pô. Vai ler, cara. Senta aí, ó. E lê. 25, Mateus. Senta aí pra ler. Nada. Tem um de Tiago aqui que eu vou passar pra vocês. Acho que é Tiago. Vou passar pra vocês aí também, dá pra esse pessoal aí ler, tá? Ué.
Tá doido não, vai dar ruim também. A gente nem lê, Theo. Então a gente nem lê, tá? Problema seu, tá? Problema seu. Problema seu, tá? Queria estar aqui, né, pra poder citar pra vocês aí, pros astutos. Paulo, os astutos que sabem tudo. Paulo não sabe não, e ele fala que a pessoa sabe e não sabe. Vamos aqui, tá? Então, em relação à questão do que aconteceu, né, Dilma, enfim, né, a gente consegue fazer uma construção, tá, pessoal? Teodoro, Abre aí o Código Penal Militar, tá? Rapidamente, cara, não precisa muita coisa não, tá? Precisa entenderem esses movimentos, tá? Precisa entenderem essa alteração topográfica. Alteração topográfica em 98. Não foi não, cara. Foi o início do processo que a gente tá vivendo hoje aí. É isso. Mas deu ruim, né, Theo? E você aí, polícia, bombeiro do Rio de Janeiro, tava lascado, eu vou provar, pô. É isso, tá? Então abra aí o Código Penal Militar, tá? Abram o Código Penal Militar, tá? Quando você abrir o Código Penal Militar, muito simples, tá, cara? Você vai lá no artigo 9º, cara. Artigo 9º, tá? 9º. Você vai ver lá no artigo 9º, tá? Artigo 9º do Código Penal Militar. Lembrando que esse código é de 69, tá certo, pessoal? E ele é filho biológico. Ele é filho biológico do AI-5, tá? E o AI-16, tá? É isso, tá? Eu, pessoal, tô estudando Direito Constitucional agora. Cheguei agora. Então, tem coisas que são assim, pô, caramba, cara. E não dá pra passar pano, tá? Tá aqui, pô. A lei prova, tá? É isso. Abram aí, por exemplo, quando eu falei lá, pessoal, também teve uma galera da Força Armada falando, pô, Teodoro, essa questão ali dessa relação que você fez, né, com o regulamento disciplinar do Exército, essa vibe aí, meu camarada. Vai falar um palavrão. Essa vibe aí. Que isso? É isso. Foi enganado você. Bem feito, vai pro quarto chorar. Porque esses movimentos servem pra eles, pô. O que é, cara, esses estudos avançados aí, sei lá. Eita, Teodoro, cara, é o jeitinho de ir, E aumentou teu tempo aí, o praça que só quem gosta dos pombos. É isso, cara. E o pessoal que não participa da pataquada deles, né? E aí a Força Armada fica queimada. Eles fazem a pataquada deles, né? E a Força Armada não tem nada a ver com isso, né? Confunde uma meia dúzia, cara, que tá enfiada no governo, né? Com a Força Armada que não tem nada a ver. Mas é assim que funciona, cara. E você tá lascado aí por isso, pô. Gera um descrédito, né? E fica por isso mesmo, cara. Anistia? Eita, Teodoro, vou dar uma ajuda, tá? Pra que não tenha. E vamos deixar os policiais, bombeiros, tá? E toda a galera da Força Armada e o pessoal que tá assistindo no vídeo, tá estranho esse negócio aí, tá? Que não tá aparecendo ali certinho. Quem tá assistindo não, hein? Meu Deus, que é isso, gente? Botei ali pra algumas pessoas, botei lá, já tinha não sei quantos ali, zero, ninguém viu. Mas eu mesmo vi, pô. Eu mesmo vi, cara. Mas eu vi, cara. Como é que tá zero? A família viu? Como é que tá zero, cara? Não pode dar zero. Ainda que ninguém tivesse visto, não podia dar zero, eu mesmo vi. Meu vídeo eu mesmo vi. Vocês entenderem, tá? Cara, o bagulho é tenso, pô. Vem pro direito militar, meu camarada, vem. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, ajuda toda hora. Vem pra cá, pô. Aqui é o vale tudo. Aqui é o vale tudo dos astutos. É isso, tá? Porque, ao contrário da pessoa em conflito com a lei, cara, em relação ao militar, pra você que não entende, tá? Que fala besteira, vem pra cá, pô. Vem pra cá. Aqui é o sistema, a pessoa é militar, usa o sistema e é isso, cara. Ninguém faz nada. Todo mundo amigo aqui, tá? Todo mundo aqui, né? E o inimigo da sociedade é quem tá na comunidade. Fica a dica, tá? E o inimigo E pessoas como eu, meu camarada, pra ficar maneiro aqui, tá? Não é fuzilado, né? Como em 2018, fuzilamento, né? Não, cara. A vibe é outra, tá? A vibe é uma... Meu Deus, o que é isso? É um infarto que ninguém sabe o que houve, né? Você toda hora tem que ter cuidado com tudo que faz, né? Com come, que bebe, né? É isso, cara. Porque, vamos estudar, cara. Carta-bomba, né? E fuzilamento, aí não dá, não, é outras coisas, a pessoa morre do coração, sem ninguém... O que houve que tem coisas, né, que não deixam lá vestígios, né, você não consegue identificar, né, Aí vocês entendem a minha preocupação? É isso, cara, então não fala se você não conhece, cara, vem pra cá pra você entender, pô. É isso aí, meu camarada, vem pra cá, pô. A casa é grande, pode vir, tem vaga pra todo mundo, pô, não precisa brigar não, tem vaga pra todo mundo, pô. Tem, pode vir, eu mesmo te ajudo. Se eu puder, meu camarada, pega meus vídeos, vamos que vamos, pô. Mas tem que ter coragem, tá?
Porque senão o bagulho é tenso, cara. O bagulho é tenso, sabe? E é isso, sabe? Um acidente, né? Teodoro é isso, é acidente, né? É um roubo seguido de morte, né? É uma parada assim, pô. Não é como é aí, como foi aí. Não. O que é isso, cara? É isso. É isso. A pessoa usa o próprio sistema, né? Pra poder fazer esse tipo de coisa, pô. É assim que funciona, pô. É, cara. É isso. Vem pra cá, tá? E aí você vai lá no artigo 9º, tá? E eu quero muito que vocês façam, né? Você vê o artigo 9º do Código Penal Militar, tá? Artigo 9º, inciso 2º, tá? A linha C foi modificada, tá? E lá do lado tá escrito assim, redação dada pela Lei 9.299 de 96. Teodoro, 96 e astuto. Vai preparando a casa, né? Assim como fizeram em relação à Força Armada, né? Naquela medida provisória, né? Famigerada, né, cara? Medida provisória, que foi fazendo medida provisória, né? E depois virou alteração legislativa, em definitivo, né? Mas é um troço assim surreal, cara. É um troço assim doloso, um troço assim que na cara de todo mundo ninguém faz nada. E é isso, pô. Você tem que preparar, né? Porque como é que você vai conter o militar, né? Se você não fizer esse tipo de coisa? Não tem como, pô. Aí vai logo no regulamento disciplinar, né? Aí sabe que o conceito de disciplina, cara, é uma legislação de 72 da Força Armada, né? Cara, Corpo de Bombeiros 78, por que não muda? Porque tá sempre na espreita, né? Tá sempre na espreita. E aquilo ali ia ser aplicado de novo. Continua sendo aí, porque ninguém fez nada, inclusive o Ministério Público, que como ali o governador falou, tem que controlar, controle do MP, as ações policiais. Mas tem que controlar a ação e tem que controlar dentro de casa também. Pra ver que o decreto 215578, cara, é um troço assim, meu Deus, o que é isso? É surreal, cara, mas é isso. Não existe, mas fica ali, né? O mofo autoritário permanece ali, todo mundo que estuda vê, ninguém faz nada, pô. E depois dá isso aí, pô. E eu vou provar todo dia um pouco mais, não vai ter jeito, é isso aqui, cara. Que aí vai lá e aplica de novo, pô. Como é que você vai conter, cara? Foi o que fizeram com... Aí vai lá, arranca o direito do cara, né? Em 2001 e já em 2002 muda o regulamento. Só que a galera gritou, né? E aí não mudou o da Marinha, que ficou, eu acho que é de 83, né, pessoal? Muito marinheiro falando comigo aí, o pessoal da Marinha, né? E a Aeronáutica... 75, hein? Aeronáutica, né, galera? 75, meu Deus, Tatará! Tô chegando, Força Armada! Tô chegando, Força Armada! Vamos aqui, tá? Aí vê o que as meninas fazem, né? Vou mostrar aqui o que a Dilma fez. A Dilma, cara, mulher de coragem, tá? Vou mostrar o que a Dilma fez. A Dilma não tava fácil não, pô. Aí tem que, opa, tira essa mulher daí, cara. E aí veio o Michel Temer e tá na lei, cara, todo mundo tá vendo. É isso, só que ninguém fala, né? Ninguém fala, pô, mas é isso, cara. A verdade aqui é essa, pô. É tudo amigo aqui, tá? Essa promiscuidade, né, do legislativo com o executivo na União, cara. De novo, não tem muita inteligência. Eu mostro pra vocês, pô. Hoje vai ficar claro. Meu, tá na hora, que é isso? Cara, vai pro quarto chorar, pô. E você aí não tem escala, não tem nada. E a grana não sabe se tem, se não tem. Temperidade não tem, faz o que querem. E é isso, todo mundo manda em você, manda em mim, manda em... Vai lá, cara. Vai lá, tá? Essa lei aí, Fernando Henrique Cardoso, tá? 7 de agosto de 96. Onde que ela foi? Ela foi no artigo sensível, cara. Inclusive, é um dos questionamentos desse raio-x, né, feito pelo CNJ, né? Vou disponibilizar aí para algumas pessoas, tá? Fala justamente sobre isso. Porque você não define o que é crime militar, né? E aí, esse artigo 9º é um artigo sensível, tá sempre à espreita, a gente tem que acabar com ele, tá? Tem que acabar com ele, cara. E vocês observem o que foi feito em 2017, vou mostrar aqui pra vocês. Mas aí, em 96 já deu uma pequena mexida, pra ver como é que eles vão sentindo, né? Epa, Teodoro, vamos sentindo, filhote da ditadura, vamos sentindo, pra ver como é que vai ficar. Epa, deu ruim, então, para falar vídeo aí, então. É isso, pô. Alixia? É isso, cara. Você aí tira sua conclusão. Eu não mandei nada, não sei de nada. A linha C, vamos aqui. Você vai ver assim, ó. A linha C é a redação anterior a essa alteração introduzida aí em 96, tá? Vai preparando. É isso, tá? Aí em 96 vai dizer assim, ó. Aí vai dizer, os crimes previstos neste código e o previsto... Aí mudou, não vou ler essa parte não, vou ler a de cima, né? Então, o que é crime militar, né? Aí altera, né?
O crime militar. Por militar, aí altera em 96, tá? Por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar. De natureza militar, cargo em comissão. Eita, Lelê, é a festa, cara. Com dinheiro público, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Pra caber aqui, né? Porque como é que você faz, né, cara, como presidente da República pra manipular a Força Armada? Você pega os camaradas que mandam nos outros. É por isso que eu falo que nós temos que controlar quem tem poder, pô. Porque não é o pobre coitado da praça, cara, o cara que não participa do governo que causa o que eles causam aí. Não é, cara. São os grandão aqui, ó. É, cara. É os grandão, pô. Os astutos. Os astutos. Aí tu vai, né, aí tem essa alteração já em 96, tá? Mas dá o teu corre aí. Dá o teu corre aí, cara. Meu Deus do céu, dá teu corre aí. Tem uma lei, cara, em 2011, tá? É porque eu estudei, eu não sou inepto, tá, cara? E essa lei aqui da Dilma puxa vida, Dilma, você é muito... Mexeu com os caras aí, cara, derrubaram ela. Não foi nada, Theo, só caiu. Só caiu? Foi isso aqui, pô. Foi isso aqui, cara. Vou mexer nesse troço aí, pô. Lei 12.432, Lei 12.432, de 29 de junho de 2011, Dilma Rousseff, pô. De 29 de junho de 2011. E aí, em 17, eles foram lá e derrubaram o que a Dilma fez, pô. Vai tentando! Pô. É por isso que eu falo que tem muita gente aí que participou disso, cara, que tá... a cabeça, mas... participou juntão, pô. Participou juntão, cara. Olha o que foi feito, cara. Artigo 9º, tá? Parágrafo único. Ela mexeu lá, cara. Aí você tem que ver a lei e tu vê lá no código o que tá e o que a Dilma fez e o que eles fizeram em 2017. Começou em 2017, pô. Para de maluquice. Começou em 2017, cara. Não começou, pô. E a Dilma fez isso aqui. E essa alteração que a Dilma fez aqui por intermédio dessa lei, né? No governo Dilma, né? Não a Dilma necessariamente, mas o governo Dilma, né? Ela vai mexer aqui nessa questão, né? Os crimes, ó. Parágrafo único, tá? Parágrafo único. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, os crimes dolosos contra a vida, cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum, cara. Tava em 96, estava assim. Teve aqui foi incluído esse parágrafo, tá? Foi incluído esse parágrafo aqui, tá? Em 96, no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Meu Deus, o que é isso? Aí foi incluído isso aqui, tá? Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida, né? E cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum. Aí vem a Dilma, vem Dilma! Aí vem a Dilma! Aí vem a Dilma, cara. Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 da Lei 7.565, de 19 de dezembro de 1996, Código Brasileiro da Aeronáutica. Mas só para você entender como é isso, né, você tem que analisar a legislação. Para você entender, cara, que isso aqui, meu Deus, o que é isso, cara? Você está mexendo, hoje não deve, pô. Eu adoro, cara. E aí você vem com essa aqui de 2017, pô. Isso aqui é um absurdo, tá? Meu Deus, o que é isso? Que vergonha, cara. Vergonha alheia. De verdade, que vergonha. Vergonha alheia, pô. Eu de verdade espero ter discernimento, sabe? Sabedoria, conhecimento aqui, para escrever, para dar condições aqui, cara. Através do meu conhecimento, para melhorar a vida do maior número de pessoas, cara. E servir ao meu país desse jeito. E servir ao meu país, e cada vídeo, cada pessoa que fala comigo percebe a minha urgência, sabe, de fazer isso. Porque, caramba, o que é isso, cara? O que vocês fizeram, cara? O que vocês fizeram, cara? Quantas mortes, né, na Covid, quanta coisa. Caramba, que vergonha, cara. Mas a esteira fordista do sistema de justiça, por exemplo, você pode adaptar isso aqui, cara. Porque todo mundo é responsável por tudo e ninguém é responsável por nada. Então a pessoa que ajuda a legitimar academicamente esse tipo de coisa, cara, não acha que tem relação. Claro que você tem, cara, porque as pessoas usam o que você faz, pô. Cara, é isso, pô.
É verdade, pô. Doa quem doer, cara. Muito triste ver isso, cara. Muito triste ver isso. É muito triste ver isso, pô. Então olhem aí, cara, essas alterações introduzidas no Código Penal Militar, cara, em 13 de outubro de 2017, cara. No governo aqui, já tinham arrancado a Dilma, né, cara? Michel Temer, cara. 13 de outubro de 2017, ninguém faz nada, cara. A história mostra, cara. A história mostra, pô. Artigo 9º, vai lá olhar, cara. Por exemplo, né, objeto de questionamentos do CNJ é o primeiro, inciso primeiro, tá? Caramba, olha o que eles fizeram, cara, no inciso primeiro. Dá teu corre aí, cara. Problema seu, pô. Dá teu corre aí e vai lá olhar, porque, caramba, é difícil, pesado, pessoal. Meu Deus, o que é isso, cara? Olha aí o 9º, tá? Inciso primeiro, pô. Considera-se crime militar. Crime militar em tempo de paz, tá? Em tempo de paz. Os crimes de que trata este Código Penal Militar, quando definidos de modo diverso, na lei penal comum ou nela não previstos, quando qualquer que seja o agente, cara, qualquer que seja o agente, mudar isso aqui pra pegar o civil já pensando num novo golpe, cara, 2017, cara. Caramba, que vergonha, cara. Caramba, o que é isso, meu Deus? Eu de verdade sim, cara. Os crimes de que trata, inciso primeiro. Os crimes de que trata, você tem o primeiro, né? Aí, a verdade, eles modificaram o segundo, cara. Olha o que eles fizeram no segundo, cara. Inciso segundo do artigo 9º, tá? Antes, a previsão era assim, ó. Os crimes previstos nesse Código Penal Militar, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum quando praticados. Então, aqui nós temos, por exemplo, homicídio, né? Previsão igual no Código Penal Comum. Tamo junto, pô. Olha o que eles fizeram em 2017, cara. Crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal quando praticados. Tem muita diferença. Senta, vai pro quarto chorar, tá? E entender aqui o que é isso, cara. A diferença é grande, cara. Porque os crimes previstos, então, se aplica esse código nos crimes previstos, tá? E eu passei a perceber isso, tá? Por conta de um comentário de um coronel do Corpo de Bombeiros, tá? Na Academia de Bombeiros, tá? Fazendo uma confusão, né? Durante uma aula lá, que nem deveria ter dado, tá? O MP e OABRJ dando aula, coronel bombeiro dando aula de direito penal militar na Academia de Bombeiros, ninguém faz nada, cara. E depois que controlar a ação policial, um aluno oficial conversou comigo, né, e a dúvida dele era essa questão aqui, porque ele não soube explicar, e aí deu a entender, né, de que como se o que acontecer lá fora é tudo com eles lá, eles é que resolvem. Caramba, que loucura! Mas se você ler isso aqui, cara, a pessoa que não tem, né, uma noção ali, né, vai entender que é desse modo. Peguem aí, tá? Em relação ao Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, peguem aí esse manual da corregedoria, cara. Que vergonha. Pega lá pra você entender o que os caras estão fazendo, pô. E controlar a ação policial não tem como, porque vê o que eles falam sobre IPM nesse manual dos bombeiros de 2022, cara. É uma vergonha aquilo. E quem fez tava na Comissão de Direito Militar da OAB. O que fazer com isso? O que fazer com isso? É isso. Oficiais, tá? Que participavam de tudo aí na UABRJ. E o que eu, Teodoro, posso fazer com isso? E eu tenho que me retirar, né? Olha que coisa, né? Eu tenho que me retirar, né? Porque, cara, o que é isso, cara? Não. Tem que fazer escolha, né, meu camarada? Opa, peraí. O que é isso aqui, cara? Não, peraí. E aí eu aturava desaforo. Por isso aí, pô. Porque, epa, é isso. E aí cai pra cima? Opa, pessoal. É isso, cara. E eu olho tudo, pô. Olho lá toda a estrutura da OAB, eu olho tudo, pô. Aí tu cai pra cima? É isso. E eu sou o inimigo a ser batido? Teodoro, é isso, pô. Estudem, cara. Estudem, porque é isso. Estudem. E vem aqui, ó. Artigo 9º, inciso 2º, cara. Olha a diferença, né? Os crimes previstos nesse código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados. Aí olha aqui, cara. O 2 mudou, pô. Quando? 2017. Os crimes previstos nesse código e os previstos
na legislação penal quando praticados. Aí tu vai lá e, caramba, que loucura isso, cara. O que fazer com isso, né? Aí, pra terminar aqui o círculo de horrores aqui, pra gente poder avançar pra essa questão aqui da polícia, tá? Polícia militar. Mas pra você entender como funciona isso, cara, aí você tem toda essa maluquice aqui, tá? Por exemplo, eu gostaria que vocês também olhassem o inciso 3º, tá? O inciso 3º do artigo 9º, o que a lei, tá, em 2017 fez, tá? O que essa lei maldita de 2017 fez, tá? Tem que arrancar isso aqui daqui, tá? Tô falando, pessoal, é uma limpeza geral, hein? Caramba, fosse tarefa. Eu Teodoro ajudo, eu Teodoro ajudar. Eu Teodoro estudar. Teodoro ajuda. Que isso, cara? Olha o inciso 3º, cara. Você vai ver aqui, ó. Senta aí e estuda aí, cara. Código eleitoral, vai lá. Senta aí que não dá pra falar aqui não, porque é muita coisa. Então é isso aí, tá? Quando eu botar meu livro aí na praça aí, tá? É produção independente, né? Por que será, né? Teodoro não teve vitrine. Não é. Porque eu tenho liberdade profissional pra dizer aquilo que eu penso, e é isso. Então não tem vitrine. Então Teodoro é tudo produção independente. Graças a Deus. Não devo nada pra ninguém, pô. É isso, tá? Não. Eu vou dizer o que de fato é, porque eu quero de fato ajudar o meu país. Então é isso aqui, vai ter que aturar, porque é doutrina crítica, Teodoro Chagas, direito militar, e é essa parada aí, pô. É desse jeito. É desse jeito, tá? É desse jeito. Doa quem doer, tá? É desse jeito. Aí tu vem aqui e olha isso, cara. Só que entenda, cara, essa questão doutrinária mata pessoas, tá? E não adianta correr, cara. Essa questão doutrinária mata pessoas, cara. Porque o cara interpreta de acordo com a pessoa escreve, cara. A pessoa interpreta de acordo com o que a outra lá, a pessoa escreve, cara. E mata no peito e fala que, epa, fulano, fulana, e epa. E o que fazer com isso, cara? O que fazer com isso, pô? Vamos olhar, tá? Todas as produções, tá? Todas as produções doutrinárias nesse período, pô. É sentar e fazer o estudo. Eu falei pra vocês, eu compro tudo de todo mundo, cara. Eu, Teodoro Chagas, compro tudo de todo mundo. Eu leio tudo, cara. Na primeira parte até a última. Eu leio tudo da primeira parte. Eu leio tudo. Eu leio tudo, cara. Não tem mimimi, pô. Não tem mimimi, tá? E você vem e faz esse recorte aqui. Cara, é muito triste ver isso, cara. E vai dar ruim, pô. A gente tem que ir lá mudar tudo que esses astutos fizeram aí, tá? Tem que mudar tudo, tá? Essa é de 2017. Aí fez essa aqui em 17, tá? Fez em 17. Tentou fazer a cambalhota em 2022 com essa aqui, que só saiu depois em 14, a lei 14.688, tá? De 2023. Vamos ver quando ela começou a ser feita, pô. Cara, buscar, né, no Congresso Nacional, né? Quando que começa a tramitar aquilo, né? Porque isso não surge do nada, né? Não, cara. Quando vocês começaram a fazer essa daqui? 14.688. Teodoro, é isso, cara. Quando vocês começaram a fazer essa daqui de 2022, quem começou a fazer? Como é que é isso aqui? É isso, cara. Porque eu achei engraçado, tá? Eu achei engraçado aqui, porque Teodoro estuda, tá? E aí, se você for aqui no cantinho, tá? Mensagem de veto. Aí, o Temer, né? Essa questão que eu falei pra vocês ali do... Essa questão que eu falei pra vocês do... Não, mito, é de 17. De 17 achei engraçado aqui. Achei. Entra aí na de 2017, que é a 13... a de 17, muito engraçado isso aqui, cara. A de 17 é a 13491. A 13491 de 13 de outubro de 2017. Aí tu vai lá na mensagem do veto, cara, vê a data que tá lá. Caramba, cara, o que é isso dela? Entra lá, vê aí que eu não vou ficar maluco sozinho, não. Aí tu entra lá do lado, vê assim, mensagem de veto. Aí olha lá esse controle preventivo de constitucionalidade feito pelo presidente da República, Michel Temer. Vai lá olhar pra tu ver. Teodoro, vai ensinar, Teodoro! É isso, tá? Porque o artigo 2º vai dizer assim, o artigo 2º, tá? O artigo 2º dessa lei aqui de 2017 vai falar assim, ó. Esta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2016. Era uma lei, cara. Essa de 17 aqui, tá? Essa famigerada de 17, né? Que foi publicada no DO no dia 16/10 de 2017. Teve um veto aqui no artigo 2º, tá? Esta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2016. E ao final da vigência dessa lei, retornará a ter eficácia a legislação anterior por ela modificada. Aí tu vai lá ver o que eles fizeram, cara. Qual era o momento histórico, o que estava acontecendo no Rio de Janeiro, no país, em 2016, nessa data aqui. Vai lá ver, cara. Porque aqui, em que momento que isso aqui veio pra cá, cara? Porque ele aqui no veto, ele fala, tinha um artigo 2º, cara. Ô, meu camarada, tinha um artigo 2º aqui, cara. Então isso aqui foi antes de dezembro de 16, né? Porque se ele tá questionando dezembro de 2016 é porque é antes, né?
E aí depois a besteirinha só saiu, rapaz, em 16/10/2017. Opa, segura aqui, que o bagulho vai ficar bom. E a gente faz aqui nossos ajustes. Epa! É isso, pô. E aí só saiu aqui, ó. Só saiu aqui essa daqui, tá? Rapaz, o que é isso, cara? Eu não sei não, cara. Eu fico maluco junto com esse pessoal aí não, cara. Vai lá olhar, cara. Aí ela só sai aqui, a malandra, tá? É, dia 13 de outubro, eu quero entender, pô. Por isso que a gente tem que ter acesso aí, tá? Alerge? Por isso. Me dá acesso pra você ver o que eu faço. Me dá acesso. Vai dar ruim, pô. Faz isso não, Telé. Vai dar ruim, pô. Me dá acesso. Poliçada, bombeirada. Ajuda o Dodoro. Manda coisa aqui, manda legislação pra mim aqui, pô. Vai dar ruim pra esse povo todo aí. Só gosta de fazer isso. É chato, né, pessoal? Mas é necessário, tá? E aí você vai entender, cara. Todas as alterações que você teve aqui, tá? E você tem alteração também lá na lei que fala, né, sobre a organização da justiça militar, cara. E você vai lá, troca os nomes, né? Epa, deixa tudo gatilhado, o problema é seu, agora tem que se explicar, pô. E no respeitante, tá? Então eu quero que vocês olhem. E também quero que vocês olhem, tá? A de 2023, tá? A de 23 era de 22. Na verdade, eu acho que ela começa ali em agosto. Agosto, tá? Agosto de 22, tá? Vai lá olhar, cara. E tem um montão de coisa ali que tem que alterar, tá? Nesse Código Penal aqui, a gente tem que avaliar esse troço, cara. Porque, caramba, essas 3 leis, né? 4, na verdade, né? Não, 3. A de 96, a de 17 e a de 23, a gente tem que reavaliar, pô. Que tem que tirar um montão de coisa daqui. E se o pessoal não consegue interpretar, Teodoro ajuda. Eu vou traduzir a Bíblia. A Bíblia tá aqui, ó. A Bíblia. É Direito Penal Militar, Código Penal Militar, ninguém consegue, né? O Teodoro é o Martinho Lutero. Teodoro é o Lutero, vai trazer. Daqui, pessoal. Bota o Teodoro sentadinho, né? Dá pra pessoal. Bota os livros aqui, pessoal. Bota os livros aqui igual o Lutero. Teodoro vai traduzir, tá? Vai traduzir, Teodoro estuda. Vai traduzir a Bíblia pra vocês. Pra vocês entenderem, tá? E depois, cara, que você entender, tá? Aí sim você toma a sua postura. Porque antes de entender isso tudo aqui, cara, você não tem condição de discernir pra poder decidir se o que aconteceu, o que ainda tá acontecendo, tá? Se é legal ou não, cara. Porque, de novo, afirmo, tá? Pra você, policial, bombeiro e Força Armada, pouco importa quem é, tá? Quem é o presidente e os deputados, pouco importa, pô. Importa pra você, cara, que as pessoas respeitem o seu estatuto, tá? Que as pessoas respeitem o seu estatuto, tá? É isso, cara. E que você cumpra, meu camarada, a Constituição Federal e a lei, cara. Porque eu vou falar daquela legislação lá, cara, que causou, cara, essa coisa absurda na Amazônia. Gente, o que é isso, cara? Na Amazônia, cara. O povo lá, os povos lá indígenas, o que é isso, cara? E aí não foi nada? É aquilo ali, cara. E quem é? Vamos entender, cara, e atribuir responsabilidade aos comandantes das forças, cara. Porque você tem uma legislação que fala sobre isso, pô. Mas aí mexe naquela legislação que fala sobre isso, tá? Dessa proteção do território, cara. E caramba, e ninguém faz nada, cara? Não, cara. É todo mundo no entorno, é pegar todo mundo, pô. Não tá prescrito. E essa parada aí, cara, qual foi? O que causou isso? É só pegar, cara. E aí que eu te falo, você ter, né, cara, a gerência da Força Armada direta pro presidente não pode, pô. O que é isso, pessoal? E eu vou mostrar. Isso aqui é Getúlio, pô. Não vai falar pra mim, cara. É Getúlio Vargas, pô. É Getúlio, foi a mesma lógica de Getúlio, cara. Erros e acertos, mas a parada aqui é essa, pô. Então vocês têm que avaliar, tá? Antes de você falar, porque você tá lascado, tá, cara? Porque o cara manda você fazer um montão de coisa aí, quando você faz, cara, é revisão. Não era... Não, cara, você é policial, você é bombeiro, cara, Força Armada, não tá ali pra limpar a sujeira dos políticos, não, cara. Você tá ali pra fazer a tua missão, que é proteger a população, cara. Por exemplo, você falar de segurança nacional, não é segurança nacional, é defesa nacional. Porque quando você fala segurança, cara, os caras fazem o que eles fazem aí, pô. GLO, faz um montão de coisa. Não, cara, é proteção do território, Força Armada, cara. Não tem essa, até porque não vem com esse papo, né, de convulsão social, porque a convulsão social quem causa são vocês aí, políticos. São vocês que causam, cara. Vocês junto com o poder executivo, cara. Porque se vocês fizeram o que é certo e garantir o direito, né, fundamental do cidadão brasileiro, cara, você não vai ter comoção social, cara. Não tem não, pô. Não tem, cara. Mas aí Teodoro, essa parada aí, pô. Cara. É isso aqui, pô. Pega aí, tá? Vamos abrir agora aí, tá? A Constituição... Abre aí, cara. Abre aí, pô. Abre a Constituição de 1934. Teodoro estuda. Abre aí de 34 aí, vamos estudar, pô. A lógica basicamente é essa aqui, tá? A lógica é assim. Então a gente tem a Guerra do Paraguai, tá?
A gente tem a Guerra do Paraguai, né? E aí a gente tem Força Armada, né? Mas a gente precisa ali do pessoal, né? Aí você tem os voluntários da pátria. Voluntário da pátria. Tem voluntário da pátria, tá? É o pessoal civil, né? Que virou polícia ou bombeiro. Rapaz, é isso mesmo. É os voluntários da pátria. Os voluntários da pátria agora é o bombeiro e a polícia. Entendeu? É isso. Então você tem, né, essa necessidade, né? Eu vou passar para vocês decretos, né, de 1800. Teodoro, cara, vai estudar. Vai estudar. Aí tu vai entender e vai chegar nessa questão tua aí da promoção, pô. E todas as outras coisas. É isso aqui, tá? Constituição histórica. Por isso que eu falei, não tem como sair, cara. Não tem, pô, porque é Constituição histórica que mostro. Eu consigo mostrar, tá? Até o dia de hoje, 2025. Dá trabalho, mas é isso. E o que você vai fazer com isso? Tem que dar o direito dos caras e muitas outras coisas aí, cara. E eu tentei conversar, cara, pra gente reduzir os danos dentro de casa, mas é difícil, então. Não é pra passar a mão, não, cara. E essa parada aí da promoção é muito sério, pô. Caramba, meu cara. Muito sério, tá? Muito sério. O que você vai fazer com a história? Eu não acho que deixa de achar nada, cara. Eu provo, pô. É a Constituição Histórica de... Aqui a gente vai começar... Dá pra fazer antes, tá? Mas aqui a gente começa de 34 pra frente. 34. Essa Constituição de 34, por exemplo, ela durou só 3 anos, tá? 3 anos, tá? 3 anos. Aí depois vem a de 37, pô. A de 37 já dá uma reviravolta, tá? E aí você tem a de 37 até 46, tá? Aí 46 até 67, que vem a de 67 e depois você tem a Emenda Constitucional 1 de 69. Só que entenda, né? Saber sobre Constituição importa pra gente, Rio de Janeiro, cara, porque aqui você tem essa questão, né, do Rio de Janeiro como ali, capital ali do Distrito Federal, né? A gente tem essa questão. E é a questão que envolve o Estado da Guanabara, Estado do Rio de Janeiro e a fusão em 75. Então não bastasse todas essas questões ocorridas aqui no Rio de Janeiro, cara, você ainda tem a fusão do Estado da Guanabara com o Rio de Janeiro em 75. E aí é mais problema. Porque essa memória autoritária ficou, cara. E o que fazer com isso, Todoro? Cara? Por exemplo, você tem essa questão, né? Aí você, por exemplo, a Guerra do Paraguai, tá, pessoal? E aí você tem os voluntários da pátria. Então aí você tem quem foram os voluntários da pátria, né? O voluntário da pátria foi a Guarda Nacional, né? A Guarda, Guarda Nacional. Ô, polícia! Corre pra cá, cara! Meu Deus, para falar vídeo aí, então! Para falar vídeo aí, então, Vocês vão gostar pra caramba de história. História é muito legal, muita fofoca. É mesmo, muito maneiro. Vocês vão lá, puta merda, cara, tem que dar história, cara. Chama esse professor de história pra cá, cara. Chama pra cá, cara. Vamos respeitar o professor de história aí, cara. Os caras vão ajudar a gente pra caramba. Ajuda muito já. Não tem noção, cara. É cada um sacoada, né? É o advogado aqui, tá? É o cara, é o cara que faz teologia ali, né? É o professor de história, né? É os outros ramos do direito, todo mundo, cada filhinho, né? Num quartinho, né? É isso. E vai dar bom, pô. Que a gente se une, né? E vai dar bom. E aí você tenta essa questão da Guarda Nacional e Civil, né? E aí você faz esse voluntários da pátria. Meu Deus do céu, voluntário da pátria, agora é o PM aí. Meu Deus, o que é isso? Serviço Militar Voluntário. Meu Deus, o que significa isso? Vergonha, hein, cara? Vai pro quarto chorar. Tem que converter, cara. Todos, bombeiro e PM, tem que converter imediatamente. É só converter, tá? E por que eu falo isso, cara? Porque você já treinou o camarada, tá? E a população já investiu nessa formação, tá? Então é a forma mais correta, né, de garantir de fato, tá? Astutos aí, Procuradoria do Estado. Isso aí de fato é interesse público, hein, cara? É verdade, porque aí de fato a gente vai estar conservando ali o interesse da população, né, por intermédio dessa fiscalização ali do aporte de dinheiro público, né, que foi ali mobilizado para treinar essas pessoas, né? Então tem que converter, tá? Tem que converter. Teodoro, quem foi embora? Tem que voltar, porque as pessoas tiveram formação, tá? E tem que trazer, porque tem muito lugar aí pra botar bombeiro e PM, tá? Eu vou provar, tem muito. Isso tudo porque sacanearam esse pessoal praça aí. Caramba, que tristeza, né, cara? Anos. Não, vamos junto aqui. É isso. Constituição histórica, chato, mas tem que fazer, tá? E aí você tem, né? Aí ali já começa o problema. Por quê, cara? Porque quando você chama a guarda, acho que é Guarda Nacional, eu não anotei aqui. Eu acho que é Guarda Nacional, cara, e os civis, né? Aí você vai dizer que naquele momento ele vai ter as garantias que o cara da Força Armada tem. Caramba, Teodoro, Força Armada aqui que eu digo, mas não era esse nome ali, você tem outras. Mas é basicamente isso, né?
Então, se você tá naquele contexto ali, né, ajudando o nosso país, você, como guarda nacional, eu acho que é isso, e como civil, você vai ter as mesmas garantias ali, né, as prerrogativas do pessoal que é, de fato, Força Armada. E a sequela ficou, cara. E aí nós temos, logo depois ali, né, aí você tem uma legislação, eu não sei dizer qual é que é a data certa, mas você tem uma legislação que reconhece, por exemplo, a pensão. Meu Deus, era pensão, cara, a pensão vitalícia, tá? Pensão vitalícia para essas pessoas. Aí você tem a pensão vitalícia para essas pessoas, cara, e você tem o decreto-lei, né? Aí você tem o decreto-lei, cara, 192, né, que é o precedente histórico do decreto 66769. A Lei 192. E olha o que esses caras estão fazendo, e falando disso hoje, cara. Que vergonha. A Lei, né, 192 do Getúlio, né, é de... Eu acho que é 36, cara. 36, eu acho que é 36. Eu acho que é 36 do Getúlio, tá? Aí depois você tem a 317, tá? Então você tem a 16, depois você... 192 de 36 mesmo, tá? Lei 192 de 17 de janeiro de 1936, tá? Para não passar batido, cara, em relação à Constituição Federal de 34, você tem um decreto legislativo, decreto legislativo número 6. Olha lá, o decreto legislativo número 6, cara. Dentro da Constituição Federal de 1934. Você vai entender, cara. E é simples, tá? Não é difícil. A gente estuda, né, e torna isso acessível, para você poder fazer, eita, Teodoro, é realmente aqui, e é realmente isso, Theo, realmente aqui a gente de fato tem direito, cara. Porque não é uma concessão da administração, é só fazer a Constituição que vocês vão ver, pô. E para todas as outras coisas é desse modo. E aí você tem a 192 de 36, tá? Getúlio. E aí você, se você ler essa lei, cara, você vai ver que ele começa um movimento, epa, estamos chegando aqui, né? Porque aí você substitui, aí não é mais guarda nacional, né? Eu ia falar guarda municipal, né? Será que tem alguma relação? Não adoro mais não, Theo. É isso, tá? É isso. E aí você... Theo, faz isso não, Theo. Porque, puta merda, se eu tenho a guarda municipal, né? Eu astuto, né? Eu contava com a minha astúcia. Aí você tem a guarda municipal, né? E aí você tem uma situação como essa aí de maluquice, de golpe, né? E tudão. E aí a guarda tá onde? Tá lá 144, né? E aí vão todo mundo junto aqui, somos todos uma família, né? A gente pega tudão, pô. Pega a guarda municipal, pega toda a galera. Essa questão também, né, dessa ingerência na Polícia Federal, cara, na Polícia Civil, não pode, pô. Porque na hora que vem esse tipo de maluquice, desse camarada maluco aí querendo fazer golpe, filhote da ditadura, pega tudão assim, ó. Porque tá lá no capítulo que fala sobre segurança pública. Caramba, cara, olha o risco que a gente correu, pô. E tem que arrancar tudo de lá, cara. Tem que arrancar, pô. De novo afirmo, tá? Fazer uma filtragem maneira de todos os militares e não deixar ficar, pô. Cara, é a sementinha ali, tem que... Essa sementinha mesmo. Essa sementinha da ditadura, dos filhotinhos da ditadura, tem que botar tudo pra casa. Pra não contaminar os outros, tá? E forjar a galera, ensinar direito militar, porque quando tu vê o camarada com um comportamento meio estranho, ô meu cara, peraí. E é isso, pô. É desse jeito, tá? Porque senão volta tudo de novo. Porque é cíclico, cara. Eles fazem tudo de novo. E tem que ir na Constituição derrubar um montão de coisas que os caras fizeram lá. Emenda Constitucional de 90 e pouco pra cá. Até dar vacina, tá, problema seu, pô. Pra resolver tem que ser assim. Volta o estado anterior, dá um reset. Acho que assim fala, né? E volta a Constituição, fruto do poder constituinte originário. Pode isso, Theo? Pode e deve. Porque é constituinte originário, tá? Esses camaradas que fizeram esse monte de pataquada deles lá, sacanearam bastante a Constituição, tem que mudar aquilo lá, pô. E aí fica bom pra toda a galera. Fica bom, Theo, Que aí não tem mais essa coisa do presidente, né, meter a colher na Força Armada, nos... Aí melhora pra todo mundo, pô. Vai dar ruim pra muita gente. Mas pra gente aí melhora, tá? Tu defende, de fato, o polícia, o bombeiro e o pessoal da Força Armada? Ouve toda hora aqui, cara. Vai ter que brigar com muita gente. Mas aí você tem que escolher qual lado. Você não pode servir a dois senhores. De novo a Bíblia, tá? Vou deixar a Bíblia aqui. Da próxima vez. Que a Bíblia, de repente, você vai ouvir, pô. Porque pra mim, né? Não tá me ouvindo, pô. Tem que ouvir a Bíblia, pelo menos, né, cara? Paulo, né? Você não pode servir a dois senhores. Não sei onde tá escrito ali, mas eu li, tá? Toda hora ali. Não pode não, pô. Você tem que escolher, cara. Quem você quer servir, pô. E é isso. E aí você faz a construção histórica, tá? Pra você poder entender isso, tá? Aí você vai fazendo, aí você chega em 38, você tem legislações federais, cara, que tem reflexos ainda hoje na Polícia Militar, pô. Caramba, Theo, Então você tem que fazer essa construção, né? E aí você tem a Lei 192, tá?
É o precedente, cara. É 192 de 36 do Getúlio virou o decreto 66769, cara, que está sendo aplicado até hoje no Rio de Janeiro. É isso que eu estou tentando explicar para você, cara. É isso. É isso. E aí você tem depois, tá, desse de 37, você tem ali um outro decreto-lei, tá? E você tem o 317, tá? O 317, decreto-lei 317 de 67, ele antecede esse atual decreto-lei 667-69. Só que se você for olhar os artigos da Constituição de 1934 que falam sobre a militagem, né, você vai entender, né, esse movimento progressivo, né, de Getúlio, né, cara, chegando em 37. E aí 37 vem a pá de cal e aí realmente você coloca, né, você já tem toda uma... E a polícia tem um reflexo maior que o bombeiro. A polícia tem um reflexo maior, cara. É isso. Então, se você for fazer essa análise da legislação, caramba, cara, eu vou ensinar um caminho lá pra vocês, tá? Pra vocês acessarem os documentos lá no Senado, cara. Caramba, tem lá, você vai lá, cara, que tu vai... Pra muita gente eu vou mandar, tá? Já em PDF. Mas se você abrir lá, você vai ver, quando você fala de militar, né? Você tem as legislações do Império. Caramba, tu entra lá, cara, tu vê a primeira Constituição lá. Muito maneiro, cara. Caramba, as palavras são escritas diferentes, né? Aí você entende aí, cara, estudar direito militar, o bagulho é outro, pô. Você não dá não, cara. Porque, tá. E a nossa dificuldade é fazer esses recortes, né? Pra você chegar onde você quer, cara. E aí eu fiz diversas anotações, né? E aí você, por exemplo, quando você vai falar sobre mobilização nacional. Mobilização nacional a gente tem que mexer imediatamente, pô. Porque isso é um problemão, cara. E aí você tem, de fato, ali, né, nesse contexto da mobilização nacional, antes como era, pessoal, para terminar? Antes, né, você tinha a Força Armada, né, e aí as prerrogativas ali da Força Armada, quando o policial, né, e o bombeiro tivessem no contexto de mobilização nacional. É o que tem até hoje na lei orgânica, na lei de organização básica do bombeiro. Por isso que tem a previsão lá do secretário, pô, secretário de Segurança Pública, tá? Porque Defesa Civil não existe. É isso, pô. É isso. E aí você tem, mas só em caso de mobilização, tá? Aí vocês entendem isso? Então não pode ser feito desse modo. Você tem várias coisas, cara, que precisam ser avaliadas. Por exemplo, você entende, né? Por isso que você vê em muita coisa aí da PM, você vê escrito membro. Se tu ler a Constituição de 34, cara, tu vai ver que o policial ele era considerado um servidor público, civil ali, civil militar, mas ele era a mesma vibe. Por isso que se você olhar o Estatuto do Servidor Público depois da fusão do Estado do Rio de Janeiro com Guanabara, e você olhar a Constituição Federal, a Constituição do Estado de 89, tá todo mundo juntão ali, cara. O que fazer com isso, Théo? Aí os caras foram lá e fizeram a emenda constitucional 18 de 98. E como é que ficou a Constituição do Estado do Rio de Janeiro? Pergunta pros caras aí, pô. Porque se você olhar, tá todo mundo junto, cara. Porque quando saiu a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tava toda a galera junto na questão lá da administração pública. Tava todo mundo no capítulo aí, administração pública. E depois da emenda constitucional 18, cara. Pergunta pros caras, pô. Cara. É isso, pô. Por isso que eu falei que a ADIM 1087, cara, ela perdeu o objeto no dia que saiu a emenda constitucional 18 de 98. Não devia nem ter feito, tá? Porque aquilo ali é um absurdo, cara. É o legislador constituinte estadual ali, né? Ordinário, né? Que isso, cara? Se botou ali lei complementar, por que só bombeiro e polícia não querem lei complementar, cara? Pra fazer essa sacanagem da grana aí, ó. E esse recurso, né, é extraordinário, cara. E é isso, pô. É isso, cara. Subiu e esse troço aí só derrubando agora por representação de constitucionalidade, né? Os astutos aí que é esperto, E mais, tá? Se subiu, a gente pode usar o carrinho. Vamos usar esse carrinho aí que subiu? Chamar uma pessoa aí que estuda mais tempo, tá? Eu cheguei agora, comecei a estudar agora aí processo civil, tá? Mas vamos ver. Vamos criar ali uma paradinha maneira? Subiu, né? O carrinho foi, pô. Epa, Tadarué! O carrinho foi, Tadarué! É isso, tá? O esperto trabalha, pô. Já falei com uma galera advogada aí, pô. Eu não sei de nada. Vamos juntos, pô. Me ajuda aí a pensar. Mas é isso. O carrinho foi? Vamos entender a natureza disso, né? Você quer discutir, cara? Então tá dentro desse questionamento e a gente trata só de legislação e vamos ver o que vai dar, cara. É isso. É espertalhão. Subiu, usou 40, né? Caramba, meu camarada. Usou 40, né? Usou 40, que vergonha. Usou 40 da Constituição Federal, cara, pra conseguir subir em RE.
pra conseguir subir em RE, né, cara? Caramba, cara. Eu pensei que eles fossem fazer, cara. Eu pensei que eles fossem tentar fazer lá, e eu tava estudando até sobre isso, né? Aquela ação originária, né? Eu pensei que os caras fossem dar uma cambalhota ali pra conseguir usar ela. Pra poder chegar no Supremo lá e reclamar só da parte que não é boa pra eles. Mas os caras foram, né? Meteram lá e conseguiu subir, né, cara? Que difícil, né? Nossa, difícil subir com RE, né, cara? Mas nossa, o que é isso, né? É isso, tá? É isso, cara. Eu quero ver, né? Eu não vou falar não, porque a gente vai ver. Mas tem que conseguir subir, né? Pra tudo que de fato aí lesa o interesse público. Então tem que subir, pô. E discutir bonitão. Inclusive tem um Madinho lá que a gente tem que ver, tá? Tem uma Madinho aí que fala sobre essa questão dos honorários, né? Da Procuradoria. A gente tem que olhar lá, cara. Uma pessoa de mico escuro e entra toda hora alguém, né? Na mão de quem tá lá? Ministro Supremo. A gente tem que olhar, pô. A gente tem que olhar. É isso. Tem que olhar, tá? Tem que olhar, cara. E quem de fato deveria estar lá como amigo escuro e não, acho que não tá. É isso, né? E aí subiu, vamos juntos. E aí você tem no Rio de Janeiro o que hoje? Você tem uma ação civil pública que me prejudicou, tá, MP? Me prejudicou porque eu sou bombeiro militar reformado, tá? E essa ação civil pública aí que tá se arrastando há anos, eu não tô entendendo esse troço, tá? Mas a gente tem que entender, tá? A gente tem que entender, somos todos servidores da República, a gente tem que entender, pô. Me prejudicou muito, tá? A ação civil pública, proposta ali, quem tá encabeçando é o MP, um monte de historinha aí. É isso, tá, cara? E aí eu tô aqui lascado, não recebi, tá? É sobre isso, tá? Cara, e o que fazer com isso? Também não sei, pô. A lei constitucional, cara, como é que é isso? Não foi avaliado? Não foi avaliado para entender que não cumpriu o artigo 118, parágrafo único, inciso 9. Não tem como dar cambalhota, pô. Não tem ação civil pública esses anos todos. O que fazer com isso, Adoro, né? E aí você tem agora nessa questão desse RE aí. Vamos junto, pô. É isso, cara. Tem que fazer, tá? Representação eu vou esperar bonitinho pra ver quem vai fazer. Eu quero entender quem vai fazer. Não tem essa, tem que fazer, pô. Quem vai pegar essa bola aí pra... Quem vai pegar na cabeceira aí, no caixão aí? Quem vai pegar? Cara, vamos ver quem de fato quer. Quem são os nossos verdadeiros amigos. Vai lá, cara. Não, Theo. Vai lá, pô. Tem que fazer, tá? Porque senão lascou, tá certo? Vai subir. E aí suspende ali o conflito, tá? É isso, cara. E a gente vai ficar vendo navio anos. Que é assim que funciona. Teodoro, é assim que funciona, pô? É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Então tem que fazer. Agora mais do que nunca. Tem que fazer, cara. Representação de constitucionalidade da lei inteira. Inteira e é aumento. E eles sabem que é aumento. Eles sabem que é aumento. E agora deu ruim, né? Porque o esperto se atrapalha. Tem que fazer, porque é a única forma de sair disso. E vamos entender quais são os reflexos, tá? Do RE, cara. Teodoro, cara, vai lá ver. Você entender, tá? Você entender, cara. É difícil às vezes, né? Porque eu estudo muito. Então, caramba, eu tô falando uma parada aqui com vocês, cara. Eu tô pensando na Constituição, já fiz o corre. É várias coisas ao mesmo tempo, cara. Porque o direito militar é um troço muito louco. Você tem que estudar várias coisas, senão você não consegue, pô. Então é isso, como eu falei lá pra vocês, tá? Essa questão dessa legislação federal aí, pra gente analisar a questão da promoção, mas não é só da promoção, tá? É de um montão de coisa, pô. Da Polícia Militar vem dessa questão de Getúlio, tá? Então 34, Constituição Federal de 34, tá? No meio disso, a Lei 192, que é a primeira que veio sendo modificada e virou o Decreto-Lei 66769, tá? E aí você tem depois a Constituição de 37, aí depois da Constituição Federal de 37, você tem esses 3 decretos federais de 38 que vão impactar diretamente na polícia. É isso, aí você vem subindo a escadinha, né, pra você entender, cara. E aí a conclusão aqui é essa. E aí pra você falar, por exemplo, né, de promoção, cara, você tem que mexer em tudo, tá? É a hora de discutir, pô. Eu sou acadêmico, eu gosto disso. Tem que discutir, cara. Tem que pegar os quadros, por exemplo, pra você fazer... Tem que pegar os... Caramba, cara, quem perturbou Teodoro, cara? Meu Deus, o que é isso? Chutar quem tá caído, né, cara? É isso, cara. É isso. E eu espero de verdade, né, que isso traga ali essa consciência pro militar de estudar a legislação, tá? Porque, caramba, você é defensor do seu direito, cara. Tem que estudar. Tem que estudar aí, porque, caramba, o que é isso? E eu vejo, assim, a pessoa fazendo pergunta, né? Caramba, a pessoa tá assistindo o vídeo, né, cara? E legal isso, né? E eu observo também, né, se a pessoa vai até o fim. Isso é muito legal, porque tem coisas que eu falo no finalzinho, a pessoa, pra me perguntar, é porque viu, né? E isso é muito maneiro, pô. Porque de novo, eu não fico mexendo não, porque eu não entendo, tá, pessoal? Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque o meu negócio é escrever, porque toda hora estudar assim, tá? É só pra acessar aqui, porque o meu negócio é canetinha, é um montão de caderninho assim, tá? Porque eu gasto tudo. As canetinhas tudo assim, ó. Canetinha marca-texto é de caixa, tá, pessoal? Porque eu gasto muito. É isso.
Então tem que fazer toda essa construção para chegar aí nessa situação de vocês. E a questão da grana também vai passar por isso, tá? Porque aí a gente vai fazendo essa discussão em relação à questão da promoção, né? Eu consigo também fazer a discussão acerca dos direitos. Então, em relação às gratificações, a gente tem que mexer em muita coisa ali. Muita mesmo. Porque de verdade, sempre não afirmo, cara. Eu devia ter começado a fazer o estudo, né? E feito ali o estatuto em relação à Polícia Militar. Porque com certeza teria sido muito mais simples. Porque eu não consigo adaptar, tá? Porque tem muita coisa que, cara, não tem nada a ver. Tem nada a ver, tá? O pessoal me perguntou também essa questão do motorista, motorista de terceiro sargento, cara. Porque todas as profissões regulamentadas, tá? Então, por que o músico tinha? Porque era o único, né? E aí depois e é a própria essência da entrada da galera aí pra PEMERGE e pro SEBMERGE também. O que fazer com isso, Teodoro? Você tem que fazer, cara. E aí você tem, por exemplo, o Corém tem que intervir, tá? Como eu falei, o Conselho Regional de Enfermagem tem que intervir, cara. Inclusive, para fazer esse resgate histórico aí, Teodoro faz não, Teodoro. Resgate histórico, indispensável. Pra enfermagem, tá? E o pessoal do serviço social, que eu acho que entrou segundo tenente, né? E fica por isso mesmo. Aí dá o pão ali, né? Não, tira 900 vagas. Que loucura é essa? Pra vocês entenderem. A gente não sabe quantos militares nós temos, tá? E quantas vagas de fato são. Então, se você não sabe qual é o efetivo de verdade, ou astuto aí da LERJ, se você não sabe qual é o efetivo de verdade, cara, como que você tem militar temporário? Explica pra mim, cara, não tem como. Porque pra você ter militar temporário, de verdade, tá? Se não é o projetinho do golpe mesmo que deu ruim, por isso que os caras fizeram essa questão lá e aí, isso vai terminar. E aí você tem que ter um por um, pô. Isso é da LERJ. Como o deputado lá falou, que controla todo mundo, né? Que ousadia, cara. Que ousadia. Ele tem que de fato controlar, tá? Porque você tem que saber quantos são, quem é. Fecha o Maracanã, cara. Fecha o Maracanã, pô. Você quem é, meu camarada? Como é que é o teu nome? Você? Pode entrar. E você? Você vai ver, cara. Vai dar ruim pra caramba. Eu, como sociedade, posso solicitar, tá? Eu posso meter ali, eu já pensei nisso, tá? Uma ação popular pra falar sobre isso. Tanto em relação a valor, ninguém tá fazendo nada, então vamos junto, pô. É isso. Porque, de novo, afirmo, eu respeito as instituições, mas tá complicado, né? Então não tem movimento, vamos junto. Ação popular. Ação popular. Ou, já aviso, tá? Dentro de ação de garantia constitucional, né? Se eu abro um tópico, por exemplo, e apresento um crime, é isso, cara. Não tem jeito. Você não vai sair, pô. Você não vai sair, cara, porque é desse modo. Se tiver relação com o que eu tô discutindo, faz parte, pô. Teodoro, faz parte, pô. Tô cansado, tá? Faz parte, pô. E eu quero ver se sair, não vai sair não, pô. Se tem relação, cara. Aí vocês entendem? Direito militar é essa parada aí, tá? Cara. Direito militar é essa parada aí, pô. Porque um troço assim surreal, cara. E tá registrado, meu camarada. E é assim que tem que ser. Porque caramba. Então tá bom. É isso aí, pô. Aí vocês entendem como é outra parada vocês aí, advogado aí, dos outros ramos. Vem pra cá, pô. Pra você entender como é que funciona o bagulho aqui, pô. É isso, tá? É isso. Não faz IPM, não há nada. E é isso, pô. E vem pra cá. Não, meu camarada. O inquérito policial aqui. Ô, pessoal, Brasil. Ô, pessoal. Aqui no Rio de Janeiro, cara, é papel, pô. É papel com capa. Meu Deus, o que é isso, cara? A quem interessa isso, pô? A quem interessa isso? Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A quem interessa isso? Por isso que eu convoco a defensoria, cara. E, de novo, afirmo, não tô destituído, tá? Tinha que olhar tudão. Eu tenho um montão, tá? Porque tem muita coisa que dá pra gente ver, pô. Pegar lá os processos da auditoria da Justiça Militar e fazer ali uma filtragem maneira, pô. Fazer uma filtragem maneira, tá? Fazer uma filtragem maneira dos processos da auditoria da Justiça Militar, cara. Vamos fazer, pô. Me chama aí, pô. Vamos fazer, pô. Me chama aí, cara. Me chama, pô. É isso, tá? Porque a opção é a seguinte, ou a gente porque o Teodoro vai ficar com medo, né, e vai ficar quietinho, né, ou vai virar isso aqui que virou, pô. E vocês vão ter que aturar, pô. Porque é 2 meses sem sair de casa, tá? 2 meses, tá? 2 meses, tá? Ministério Público e OAB, 2 meses, tá? 2 meses, tá? Minha vida toda modificada. É isso, tá? Porque eu não tive apoio de ninguém. Então agora é por vídeo, tá? E é sacanagemzinha, né? Então é tudo dentro do processo. E eu quero ver sair. Não vai sair não, pô. É tudo dentro do processo, tá? Porque se tem relação com a causa que eu estou discutindo, eu quero ver o que vai acontecer, pô. Não vai parar. Não tem essa não, pô. Ah, Teodoro, o MP é autor da ação penal. Então vamos junto, pô.
Não estou de novo destituído aqui de embasamento para dizer esse troço, tá? Que vergonha, mas é isso, cara. É isso, pô. Autor da ação. É isso. E mais aqui para terminar, tá? Mais uma covardia aqui, tá? Alerj, Ministério Público, Defensoria, OAB, todo mundo aí que pode, que a gente resolve. Vamos junto aqui, tá? Eu quero que vocês digam o que é a lei de cotas, tá? Eu quero que vocês digam o que é a lei de cotas. Outra questão que eu levei ao conhecimento do ouvidor do MP, tá? Eu falei com ele, tá? E a resposta que ele me deu, poxa, que tivesse gravação lá onde eu tava, pô. Eu fui presencialmente ao MP, tá? Eu fui na presença dele, tá? Ouvidor do MP, cara. Eu falei sobre a questão de cotas, mas isso aí, a resposta dele pra mim, pra ficar registrado pro Brasil inteiro ouvir, tá? Pro Brasil inteiro ouvir, tá? Mas a lei de cotas, eu falei, cara, que uma porção de gente, tá? Ficou reprovada na lei de cotas, cara. Reprovada numa avaliação para ingresso na Academia de Bombeiro no ano de 2021, cara. Eu falei sobre esse concurso. Tem que investigar, cara. Um montão de gente reprovada, tá? Um montão de gente reprovada na cota, cara. Um montão de gente reprovada. Falei com o ouvidor do MP, cara. Eu falei, cara. Eu falei com ele, pô. A legislação não existe, cara, porque eles perderam o prazo, pô. Era uma lei de eficácia temporária que perdeu a sua vigência, tá? Cara, o efeito disso é revogação automática ali, cara. Perderam, era uma lei de vigência temporária de 10 anos, cara. Os caras perderam, pô. Vai ver de quando é a lei, tá? Conta tudão. E você vê agora que tem no estado do Rio de Janeiro, cara. Só que não adianta não, tá? Ministério Público que tem que controlar aí a polícia e o bombeiro. É o seguinte, ó. Em relação ao bombeiro, eles têm uma portaria. Vou apresentar pra vocês. A portaria lá é o seguinte, ó. A pessoa que faz a avaliação de identificação fenotípica é o combatente. Que é médico, que é dentista, que é tudo. É advogado, é tudo. E também faz a avaliação. Mas eu questionei, tá? O ouvidor do MP, ele disse pra mim que isso aí tá tudo bem, porque você pode ser reprovado em uma avaliação e aprovado na outra. Eu quero entender se é possível isso. Teodoro é. E ainda mais quando a pessoa que de fato ali é negra fica reprovada. Eu quero entender isso. Foi investigado? Vamos ver, pô. É isso. E mais uma coisa aqui, tá? Eu, Teodoro, deflagrei ali o procedimento. Se tem procedimento sigiloso, como é que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo? Ah, Teodoro, porque a gente... É isso, pô. O que fazer com isso, Teodoro? Caramba, eu não sei, cara. De verdade, sim, de verdade. Procurei ajuda, procurei todo mundo aí, pô. Eu procurei todo mundo, cara. Porque a pessoa que fica ouvindo, né, acha que eu tô... Não, meu camarada, eu falei com todo mundo, pô. E o Teodoro faz investigação defensiva. Então corre pra dentro da caverninha, tá? Estuda mais um pouquinho e volta de novo. É assim, pô. O que fazer com isso? Também não sei. Vamos todo mundo saber junto. E sem mimimi, sem gracinha. Porque é isso, pô. Eu grito muito. É vídeo. É muito vídeo, pô. É muito vídeo. E papelzinho, tá? E vamos todo mundo junto, pô. E de novo afirmo, cara, eu sou muito metódico pra agir. Por quê, cara? Porque, caramba, racha a cara de todo mundo, pô. Da OAB, do MP, de todo mundo, cara. Desnecessariamente, cara. Não é pra ser condescendente, não, cara. É fazer cada um que tem que ser feito, pô. Porque não vai passar, pô. É isso, cara. Não vai passar, pô. E eu, né, cara, ficar numa neurose. Porque, caramba, cara, como é que é isso? Fiquei sem sair de casa, né? E tenho cuidado com tudo que eu como, que eu bebo. Você, advogado, passa por isso? Tu passa por isso, meu camarada? Então é isso. Vem pro direito militar, pô. Que aqui o bagulho é assim. Tu morre, faz um infarto, ninguém sabe o que aconteceu, né? Meu Deus, o que é isso? Não sei, ninguém sabe o que houve. É isso. É isso. Porque não é... Ainda mais uma pessoa como eu, né? Que falo pra caramba e advogo por parceria com muita gente. É isso, cara. Não é metralhar igual fizeram aí em 2018, não. Não, Teodoro. É outra parada. É assim. É assim, cara. Então vocês entendem isso? Me preocupar com tudo, cara. Não deixar meu carro na rua. Vai falar de outro aí, cara. Vergonha na cara que falta, pô. É isso, cara. É isso, tá? Tô muito irritado, tá? É isso. Todo cuidado ali, né, cara? Porque, caramba, pô. É muita maldade, muita imundice, cara. É assim que funciona, pô. Mas de novo afirmo, tá? Muita gente vai se explicar. Todo dia um pouquinho mais. É isso. Agradeço muito a confiança, tá, pessoal? E vamos fazer esse estudo aí, como eu falei, ali com algumas pessoas, né? E é isso, tá? Fazer essa construção que vai ficar bom, pô. E eu vou escrever bacaninha, tá? E vou fazer ali, um esqueminha, tá?
para poder disponibilizar para a PEMERG, porque vocês vão começar a fazer esse estudo ali e vocês vão conseguir até ver coisas que eu, Teodoro, não vejo, pô, porque vocês estão junto ali da questão do problema, né? Para vocês entenderem, né? Muita gente mandando ali boletins para mim, né? E coisas para poder estudar. Muito legal isso, agradeço muito, tá? Agradeço mesmo. Foi o que eu falei em relação também à questão do Nata das Praças, né? Pegar ali os projetos que os camaradas fizeram lá, né? E ver ali o que pode ser aproveitado, né? Aquilo que foi idealizado ali por eles, né? O que eu posso trazer de contribuição, né? Não me irrita, pô. Eu não tenho nada contra ninguém, só não fica falando gracinha, tá? Em especial em relação ao corpo de bombeiro, vai me afetar, cara, porque eu estudo muito. E eu amo minha corporação, tá? Eu amo. O conceito ali de cumprimento do trinômio deontológico, né? Pundonor, decoro da classe. Meu Deus, o que será que é isso, né, cara? Eu tenho muito. Eu tenho muito mesmo, né? E muita gente aí que não tem, pô. E é isso. Tá? Então vamos estudar, olhar aí as constituições, cara, vai dar bom pra todo mundo, vocês vão ver. Vai dar bom pra todo mundo. E é uma discussão interna, tá? Não é, de novo, justiça, tá? Porque o juiz não consegue compreender isso, a gente tem que fazer toda a Constituição para poder chegar onde a gente quer. E não é desenrolo com o comando, tá? Eu falei aí com algumas pessoas hoje, tá? Não é desenrolo com o comando, cara. Eu não tenho nada para falar com o comandante geral. O que eu posso fazer é o seguinte, ó, fazer ali o que eu preciso ser feito, tá, cara? E dizer, comando, a situação aqui é essa, tá? E o nome aqui dessa pessoa aqui, tá? É isso aqui. E aqui é uma construção, tá? Mas nem precisa, cara. Eu faço, tá? Se o comandante estiver ali inclinado em ajudar a tropa, tá? Em ajudar a tropa. E mais uma coisa aqui, tá? Inclusive eu já expliquei isso quando eu escrevi. Mas é o seguinte, ó, você como oficial ou comandante do bombeiro, da polícia e da Força Armada, fica a dica, tá? A gente vai aprender a aplicar o trinômio deontológico, que é valor, ética e dever, para você também, tá certo? É isso. Como que a gente faz isso? Se você é oficial, cara, você tem diversos deveres, tá? Previstos numa lei complementar. Qual é a lei complementar, Teodoro Chagas? Na Força Armada, a Lei 6.880, tá? No Rio de Janeiro, 443, de 81, Polícia Militar. Em relação ao Corpo de Bombeiros, 880, de 85, tá? São estatutos. E esses estatutos são lei complementar, tá, meu camarada aí oficial, com todo o respeito que eu te devo, tá? É isso aqui. Vocês entendem como é que funciona a advocacia? É isso, eu não vou ali para ficar de mimimi, tá? Então você tem deveres que estão previstos dentro do trinômio deontológico, que todo mundo só aplica para excluir o indesejável e é isso, tá? Mas a gente pode utilizar isso a favor de toda a galera. Como? Aplicando isso aqui, tá? Basta que para isso vocês abram o estatuto de qualquer força, tá? Ou Força Armada lá na União, tá? Ou Bombeiro e PM, é basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou trazer para vocês a construção disso. Por quê, Teodoro? Porque você vai entender, né, que isso surge pelo AI-5, tá? Porque se você olhar o Estatuto da Força Armada de 46 e olhar depois um de 46, cara, depois acho que veio de 69, eu já não me lembro, tá? Mas você tem ali essa construção. E aí você vai entender que ali você tem essa questão da ética, ela surge ali no AI-5, pô. Vai mentir pra outro, pô. Vai dar ruim, pô. Então vamos aplicar, tá? Vamos aplicar bonitão pra ficar bom pra todo mundo. A casa é pequena, a comidinha é pouca, tá? Ou tá bom pra todo mundo, ou tá bom pra ninguém. E aí vocês entendem como vocês não precisam de favor de ninguém. Não precisa de favor, cara. Todo mundo tem que cumprir a lei e o estatuto, como é exigido de qualquer militar. Todos são militares, pô. É isso, cara. Doa quem doer, pô. Vai aí, meu camarada. Abre aí o da PM. Tô com o da PM aberto aqui. Abre o da PM aí, tá? Aí você tem que olhar ali, começa ali no artigo 24 de vocês, tá? Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Lei 443 de 81, tá? São manifestações essenciais do valor... Não, peguei bombeiro. Meu Deus, o que é isso? Não. Polícia, tá? Vou pegar aqui um de vocês. Polícia Militar, vamos aqui. A Polícia Militar, tá? É a lei 443, tá? Polícia Militar, 443, tá? De 81. Vamos aqui. E eu vou mostrar uma besteirinha aqui muito maneira, tá? Então se segura, tá? Se segura, tá? Se segura. E é isso, vídeo de saúde pra mim, tá? Vídeo de saúde tentado. Se segura, tá? Pessoal do DGP, pessoal... Eita, tentando chegar aí, pessoal! Quem quer ver, gente? Pessoal? Entra lá, tá?
Artigo 26. São manifestações essenciais do valor policial militar. É valor, cara. Mas tá dentro de uma lei complementar, não tá? Estudo. Então tu tem que cumprir ou não tem? Tem. E se tu não cumprir, o que que faz? É justiça pra você, tá? E é por isso que eu falei que é muito difícil, cara. Porque se você fizer a Constituição Histórica e fizer enquadramento, a pessoa não sai. Porque aí é erro crasso, é dolo, você tem tudo aí, a gente tem que correr lá na lei de introdução, né? E fazer todo o recorte. Só que aqui é pior ainda, cara, porque você tem você tem o dever de decidir, né? Você como oficial, cara. Não faz não, tá? Você como oficial, cara. Você não pode dar decisões que eu vejo, eu fico passando mal, cara. Por quê, cara? Porque por isso que não pode ter a CEJU dentro de casa, que é a raposa tomando conta do galinheiro. Os caras têm que ficar pra lá e polícia e bombeiro pra cá. E tem que ter uma assessoria só de polícia e bombeiro, mas não pode ser militar serviço ativo, tem que ter concurso pra isso, pô. Porque o cara faz concurso, tá? Vai fazer provinha lá de direito e tudo mais, tá? E quando ele ingressar pra força, cara, o que vai permitir que ele possa fazer ali parecer, enfim, tá? Favorável, tá? É favorável, tá? É o concurso. O concurso para ingresso nesse cargo é como se fosse um analista jurídico. Em relação ao militar, a gente vai ter que adaptar. Porque o cara, mas não pode ser temporário, não. Tem que ser de carreira para essa maluquice aí, não tem temporário, não, pô. Mas a gente consegue fazer, pô. Porque aí você consegue essa chancela observando lá o Estatuto da OAB, cara. Porque é outra parada, pô. Então você tem quanta coisa tem pra discutir, cara? É muita coisa, tem muita coisa pra discutir, cara. Inclusive essa situação aí do militar, cara. Teodoro, lá cara, mas aí é outra parada, porque tem as atribuições do cargo, tá certo? Teodoro, o cara é militar serviço ativo, mas é diferente, meu camarada. É só a gente amarrar bonitão lá que dá pra fazer, pô. Mas aí não pode ser militar temporário, tem que ser de carreira, pô. Ô, meu camarada, aí você entende? Tive que parar de estudar esse troço. Porque essa parada aqui eu tô fazendo também, pô, em relação lá à lei federal aí, o Estatuto da OAB, pô. É isso, cara. Pra poder enquadrar esse negócio aqui e parar com essa patifaria, pô. Do militar que não... O cara entra aí pra ser combatente e vira advogado, pô, vira promotor, vira tudo. Não, meu camarada, tem que fazer concurso. E ocupar o cargo específico, tá? Cara, é isso. Ocupar o cargo ali, e esse camarada aqui, participando da assessoria jurídica, tá? Eu advogo no sentido da Força Armada, né? Em relação à polícia e o bombeiro, dá uma formação específica. Pro cara entender, tá? O camarada aí, oficial, que faz julgamento das situações internas, tem que... É igual o Teodoro. Você que tá do lado da quadra errada é você, pô. Porque você é policial e é bombeiro e a Força Armada tá decidindo a favor do governo, pô. Uau! É isso. Eu vou te mostrar que você tem obrigação, tá? É sua obrigação zelar pela garantia dos direitos do militar, cara. Então vamos discutir, cara. Vamos discutir, porque vem uma decisão desfavorável, com uma interpretação maluca, eu vou lá e enquadro aqui, pô. E vamos ver o que vai dar, pô. E aí um arrasta os outros. É isso, pô. Então eu afirmo, cara. Muita coisa ali eu parei quando vi esse movimento, tá? Em especial do MP em relação ao atual comandante do bombeiro, aquela comitiva pra ir lá falar com ele. Pô, que é isso, cara? Então eu recuo aqui, tá? E vamos entender o que tá vendo, pô. Porque é sobre isso aqui que eu tô falando, tá? E olha o prejuízo disso, que já era pra estar andando, mas aí vai lá, reunião e não resolve, e o que eu faço? Eu tenho que recuar, pô. É isso, cara. E a investigação defensiva, tá? É do advogado. Só que aí o MP tem que ajudar, porque senão eu sou obrigado a mostrar o que eu tenho, né? E esvaziar, porque tem que provar por A mais B que de fato tem ali que fazer o que tem que ser feito, né? É isso. É isso. Artigo 26, tá, pessoal? Pra terminar. Então você vai lá no 26, tá? Você tem o que expulsa toda a galera, é o que tá aqui, tá? Mas a gente aplica contra eles, porque aí vai ficar bom pra todo mundo. A gente tira dos ricos pra dar pro pobre. Aí a gente pega do rico e dá pro pobre. É aqui, pô. É na lei, por isso que eu tô falando, cara, que não tem essa de justiça, pô. E vocês acabam com esse curral político. Porque não tem mais interesse pra ninguém, pô. Não tem, cara. Não tem. E a Procuradoria do Estado não pode se manifestar aqui, tá? E eu vou mostrar a Lei Complementar 15 de 80 e eu vou te provar que não tem. A Lei 5414 de 2009, que criou esse sistema aí maluco, que permite que eles possam fazer o que eles fazem, é inconstitucional, pô. É inconstitucional, não pode, pô, porque tá atribuindo ali. É um troço gigante, assim, triste ver, sabe? Muito mesmo. Mas eu espero, de fato, aí contribuir para ajudar a resolver isso aí, tá? E aí você tem aqui, tá, o artigo 26, vai falar sobre manifestações essenciais do valor policial militar, tá? E aí você tem lá patriotismo traduzido pela vontade inabalável de cumprir o dever policial militar, né? Juramento à paz, você tem todos isso aqui, tá? O civismo, né? Vamos ver o que é civismo?
Vamos ver, cara. Meu Deus, espírito de corpo. Vamos ver o que é o espírito de corpo? Você entende isso? Não sai, cara. Porque o oficial ele é obrigado a fazer uma manifestação, cara, que melhor atenda ao interesse do militar, ainda que não seja favorável ao governo, pô. Mas se vira empresa, e a polícia e o bombeiro estão dentro de 2 secretarias, caramba, meu cara, aí fica difícil, pô. Aí você entende que tá tudo errado? É isso. Então eu vou aplicar pro oficial isso aqui, cara. A depender da decisão que venha, eu vou começar a fazer isso, pô. Cara, bissindicância e aplicar, inclusive, o regulamento disciplinar em face do oficial que faz defesas absurdas em prol do Estado. Você tem que ser parcial aí, oficial. Você tem que ser oficial, você tem que ser parcial, cara, porque você é que defende o direito dos caras, pô. Mas não, Theo. E como é que faz? Quem poderá me defender, cara? Se o próprio oficial que deve proteger o outro tá fazendo uma manifestação e o cara escreve, cara. Caramba, o que é isso? Vamos junto, pô. O bombeiro tem um montão, tá? Vamos ver aí na PM. Aí você tem, ó, amor à profissão, entusiasmo, aprimoramento técnico profissional, tá? E aí você tem o 27 da PM, que seria ali a ética, tá? A ética. O sentimento do dever, o pundonor, impõe a cada um, aqui não exclui o coronel, o comandante-geral, tá? A cada um, tá? Dos integrantes da Polícia Militar. Então não exclui o comandante-geral, não exclui os comandantes da DGP, da diretoria de nativos, da DGS, não exclui não, tá? Conduta moral, profissional e repressiva e observância aos seguintes preceitos da ética de policial militar. Aí vamos observar? Amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal. Aí o cara vai e mente. Diz, por exemplo, que não vai te dar uma licença prêmio porque não tem efetivo. Tá violando aqui, cara. A gente vai lá e aplica, pô. Não vai passar, pô. É só a tropa estudar que acabou isso. Punição geográfica, acaba tudo isso, pô. Acaba. Exercer com autoridade, eficiência e probidade as funções que lhe couberem em decorrência do cargo. Mas qual é o cargo e qual é as atribuições do cargo? Alerge, quais são, pô? Porque eu, Teodoro, quero controlar. Então vocês têm que me ajudar a controlar eles. E eu tenho que ter, e é a lei que diz, pô. Respeitar a dignidade humana. Aqui nós temos uma situação gravíssima dessa sargento Lousada. Meu abraço, tá? Não conheço ela. Mas aqui tem várias situações aí aplicáveis ao caso dessa sargento, tá? Cara, o caso dessa sargento, tá? Por exemplo, avaliação de perícia médica, tá? O perito médico, quando vai fazer a avaliação, nem poderia, tá? Porque os peritos não são investidos na função. O que é isso, Teodoro? Você tem que ter, cara, as atribuições e o perito médico da PM do bombeiro não pode ficar submetido ao oficial combatente, não pode, porque ali ele está com o médico perito. Mas se eu corro e eu arranco o regime próprio de previdência e gero o sistema de proteção social, aí é isso, cara. Você não pode excluir um militar, tá? Meu Deus, o que é isso, cara? Essa famigerada aí, 10 anos de estabilidade, eu já expliquei. Pega um vídeo aí, cara. Tem um vídeo meu que falo lá, pô. Pode não, cara. Meu Deus, o que é isso? Caramba, cara, como é que é isso? O que significa isso, cara? Pode não, pô. Vai lá olhar. Essa estabilidade decenal, né? 10 anos. Que loucura é essa? Não tem isso, pô. Vai assistir o vídeo porque tem que explicar e não dá. E aí você vem aqui, tá? Exercer com autoridade, eficiência, né? Respeita, cumprir e fazer cumprir as leis. Eu adoro lei. Aqui tem que ter Constituição também, tá? Não tem não, astuto, mas tem que cumprir, tá? Constituição Federal. Aí você vai e não faz processo. Cumprir e fazer cumprir. Aí você não cumpre. Você não cumpre a lei, você não cumpre a Constituição. O que fazer com isso? Justiça. Sindicância e face do oficial, pô. Regulamento disciplinar, tem que mexer lá também, tá? Tem que mexer no regulamento. E aí você ser justo e imparcial. Olha isso, cara. Ser justo e imparcial, né? No julgamento dos atos e na apreciação do mérito. Julgamento dos atos. Então é ato administrativo? Eita, Teodoro, tu pode chegar ali, cara, se esforçar pra dar uma decisão desfavorável pra prejudicar teu colega, cara. Cadê tua camaradagem, pô? Camaradagem, cara. Pra terminar, tá? Camaradagem é um princípio do direito militar, tá? Pro paisano é uma coisa, pro militar é outra, pô. A camaradagem é um dever seu, tá? O oficial é um dever seu, cara. Por quê? Porque a camaradagem é um princípio do direito militar. Tá no regulamento, pô. E o regulamento disciplinar é o quê, Theo? O regulamento disciplinar é a lei complementar também, tá? Não vai dar cambalhotinha que eles fizeram lá no exército aqui não, tá? Porque o regulamento disciplinar da PM do bombeiro é lei complementar, pô. É lei complementar, tá? Zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e também pelo dos subordinados, né? Aí você tem tudo isso aqui, ó. Praticar a camaradagem. Eita, Teodoro! Praticar a camaradagem também tá aqui, tá? Praticar a camaradagem, estudo. E desenvolver permanentemente um espírito de cooperação. É isso, cara. Não, Theo, vai com isso ainda, vai dar ruim, Theo,
Vai dar ruim, Theo. Problema seu, tá? Sai disso aqui, não sai não, pô. Porque a gente pega isso aqui, tá? E a gente, a depender da decisão, né? Pode até fazer estudo de caso e ver casos passados, tá? Porque você tem ali a prescrição não, tá? Pega casos anteriores pra gente fazer estudo de caso e vamos tacar o baile, pô. É isso, né? O colega até falou comigo hoje, né? Pô, Teodoro, tem oficiais específicos aqui, né? Que caramba, cara, é isso, são esses. É isso aí, pô. Me protege aí, vem pra cá, tá? Traz aqui pra mim e vamos junto, pô. As decisões aí pra gente poder avaliar um projeto ali, um estudo acadêmico, pra falar, olha, aqui, o próprio militar pode fazer, pô. O próprio militar pode fazer, tá? Abertura de sindicância, face da autoridade, é óbvio que pode. Estamos em um Estado Social Democrático de direito, sobre isso, cara. Você não pode ali se escorar, né, no seu cargo para poder cometer ali esses atos absurdos em violação ao próprio Estatuto da PEMERG. Não pode fazer isso, pô. Caramba, eu tô muito cansado. O bagulho é tenso, pô. E aí você tem, né, zelar pelo nome da Polícia Militar, né, o último inciso, tá? Só que você tem, né, em relação com os bombeiros, eu acredito que na polícia também do mesmo modo, né, a violação aos preceitos da ética será tão mais grave. Ó, aqui, ó, o 40 de vocês, tá? 40, parágrafo 1º. Olha a importância disso, tá? A violação dos preceitos da ética de policial militar, então são todos aqueles incisos que estão lá no artigo que fala sobre a ética de policial lá em cima, tá? Será tão mais grave será tão mais grave quanto elevado for o grau hierárquico de quem a cometer. Então, por exemplo, se você viu o comandante-geral, né, ele fica numa situação muito difícil, é por isso que não pode acumular cargo. Não pode, porque você violar isso aqui, ó, é uma violação gravíssima. Que tá lá, a violação será tão mais grave quanto maior for o grau. E quais são os preceitos éticos? São todos esses que estão aqui, cara. Então você não praticou a camaradagem, você faltou com a verdade, por exemplo, quando você disse, para além de outras coisas, né? Mas você não permitiu ali processo administrativo, você não tramitou no SEI, você sabe que o processo está sigiloso. É isso. E aí você lê esses aqui, tá? Pra ficar bom pra todo mundo, tá? E aí tu vai lá no 40, aí tu desce mais um pouquinho, crime militar. Aqui é outra situação gravíssima em relação à cúpula, né? O comando da Polícia Militar e o próprio comandante-geral. Aqui foi o que eu falei pra vocês, né? Que a gente tem artigo, por exemplo, do Código Penal Militar que fala sobre crime quando o comandante-geral não garante que a tropa fique em condição de pleno emprego. Eu adoro, E outra coisa, tá? Você tem lá, aí você tem conselho de educação para o oficial, inclusive comandante-geral. Eu quero entender isso, cara. Não tem essa, pô. É sobre isso. Porque em relação à polícia militar e o bombeiro, né? É uma lei. Ela fala sobre isso. Sobre o conselho de justificação para eles entrou. Para praça não entrou não, porque para praça é o decreto 2155 de 78, mas para o oficial entrou. É uma lei de 81 que fala sobre o conselho de justificação. É óbvio que eu acho um absurdo, tá? E tem muita coisa ali que a gente tem que mudar. Mas é basicamente isso, pode aplicar, tá? Não tem essa de não existe, não. Para eles existe. Para eles existe. E aí você vem aqui, tá? E aí você tem essa questão que eu falei para vocês, né? Em relação ao crime militar. Você tem vários ali, tá? Você tem vários ali. Por exemplo, o camarada foi lá e deu uma punição maior do que o cara deveria tomar. Caramba, enquadra o cara. Cara. Caramba, você tem vários crimes ali, tá? Código Penal Militar e vamos botar a auditoria pra funcionar e vai dar bom, pô. Não acho que seja necessário, tá? Porque eu penso assim, ó, se for preciso ali, né, pra que a gente possa fazer ali um freio de arrumação e cada um ir pro seu quartinho, tamo junto, pô. Porque senão não, né, cara? É sentar ali e conversar e é isso. Vida que segue, né? Eu não fomento esse tipo de sentimento nos meus clientes, tá? Não fomento, tá? Eu coloco as cartas na mesa e quem decide não sou eu, tá? Quem decide é o cliente, pô. Eu sempre vou pugnar pela solução pacífica dos conflitos, tá? Mas é difícil, porque a memória autoritária é grande, cara. É grande, então fica muito complicado isso, tá? Fica muito, tá? E aí eu quero que vocês observem, tá certo? Esse artigo 57, né? Você vai fazendo toda a construção ali, cara. Meu Deus do céu, esse 57 pra mim é seríssimo, tá? É seríssimo e foi por meio desse 57, parágrafo 3º, né? Parágrafo 2º, na verdade, né? E analisando o artigo 57 e 58 da legislação de vocês, é que eu cheguei a essa construção aqui de 1934. Para você entender como funciona o processo legislativo, cara. Você vai fazendo você vai retrocedendo, né? Eu posso chegar em 1500. Cara. O processo é isso, processo legislativo, cara. Tem que estudar, cara. Tem que estudar, dá bom, pô. Você não dá bom, não. É isso. Foi isso aqui, cara, que me fez chegar lá, né? Porque vocês observem aqui, tá? Que foi incluído o parágrafo 3º, tá?
Eles falam nova redação, mas é mentira, pô. Caramba, meu camarada. Se é nova redação, tem que perguntar pra LERJ cadê o parágrafo terceiro anterior, tá? Porque aqui, aí vocês entendem por que não dá pra confiar no que tá no site, cara. É isso, pô. Faz a correria aí, ô polícia. Artigo 57, tá? Do Estatuto da PM, parágrafo terceiro. Nova redação. E cadê a anterior? Suprimiram, cara. Não pode suprimir, pô. Não pode suprimir, porque esse parágrafo terceiro aqui, cara, introduzido em 93, inconstitucional, cara. Eu nem preciso analisar o que é, porque é inconstitucional, tá? Porque você está introduzindo a lei 2109 de 93, cara. Se é 2109 de 93, cara, tinha que ser lei complementar, pô. Eles não respeitam. Só que ela traz, né? O policial não será promovido se estiver condenado por crime comum ou especial. Isso é muito sério, tem que acabar com isso aqui, cara. O que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Inclusive, ou especial, inclusive o militar. Olha que coisa maluca, né, cara? Por sentença transitada em julgado, ou se estiver sendo submetido aos conselhos de justificação e de disciplina. Isso é um absurdo também, tá? Vamos acabar com isso, cara. Porque a presunção de inocência, a gente faz o que com ela, pô? Mas não é mimimi, cara. É botar no papel e falar, epa, o que é isso aqui, cara? Não, tem que acabar com isso, pô. Educar a tropa para evitar que aconteça, tá certo? Para não fazer besteirinha aí, meu camarada. E aqui é o seguinte, ó, resolveu o problema das galera e cada um com suas correrias, tá? Porque não tem nada a ver com a vida de ninguém, pô. É isso, cara. Porque o cara que quer viver do seu salário e honestamente ali, tem que ter essa oportunidade também, eu sou polícia aí. É isso, cara. E você com as tuas correrias, fazendo tuas besteiras, não tem nada a ver com a tua vida não, cara. Mas é isso, pô. Eu sou assim, cara. Quem me conhece sabe. Não tem nada a ver com a vida de ninguém não, cara. Não prejudico, não falo nada de... porque é a advocacia, pô. E o camarada ali que é o cara que vive ali do salário dele, tem que ter a oportunidade dele. E vocês vão pra lá, pô. É cada um com a sua correria, pô. É isso, cara. Cada um com a sua correria, pô. Vida que segue, cara. E é opção, é contigo, pô. Aí você tem, né? Aí você tem, ó. Não será promovido. Aí olha o que vocês fazem com eles, tá? Olha isso aqui, cara. Ou se estiver sendo submetido aos conselhos de justificação, de disciplina ou à comissão de revisão disciplinar. Mas isso aqui são eles que regulamentam, né? Então você deixa de promover o cara, é um direito, cara, por meio de um montão de decreto, pô. E ainda, se não satisfizer, aqui é o problemão de vocês, pô. E se não satisfizer as demais condições previstas no decreto 216, de 18/7/75, e no regulamento de promoção de praça aprovado pelo decreto 7.766 de 1984, 1 minuto de silêncio. Aqui é o problema de vocês, tá? Aqui é o problema. Só que entenda, o que eu falo é o seguinte, e temos mais essa alteração aqui também constitucional, tá? Porque ela vai trazer toda a mazela para todos nós, tá? Porque ela inclui aqui o tempo de serviço no artigo 58, tá? Em 2002. Aqui é o nosso problema. Porque eu não podia ter feito isso, tá? E aqui você faz, né, essa ruptura, né? Eu acho que aqui era ou a Rosinha ou o garotinho, eu não sei qual dos dois, tá? Mas aqui tá o problema de todo mundo hoje, 2025. Escuta isso, tá? Porque esse tempo de serviço aqui acabou, tá? Acabou também com a bravura, tá? Acabou com a bravura, tá? Acabou com a antiguidade e merecimento. Acho que o retorno pra eles foi show de bola. Pra gente não foi, mas pra eles foi muito, pô. 2002, tá? Não pode esquecer não, cara. Tem que lembrar. 2002, tá? E aí você vai ver isso aqui, ó. É um absurdo, cara. É um absurdo, tá? E aí causa toda essa mazela. Porque você vai entrar, cara. Como é que é isso? É uma lei, cara. Essa lei, né, que fala aqui, né? Esse decreto 7.766 de 84, cara. Você não pode colocar e enfiar ele aqui, cara. Porque quando você faz isso, o que você tá dizendo pra mim é o seguinte, Teodoro. Cara, olha o que os caras fizeram. E eu, de verdade, eu comecei a estudar, cara, processo legislativo há pouco tempo, pô. Me ajuda aí, pessoal que entende, cara. Me ajuda aqui, porque tá difícil, cara. Porque se você joga isso aqui dentro, é como se você tornasse esse decreto 7.766 de 84 uma lei complementar. Porque ele entrou pra dentro do estatuto, pô. Entrou pra dentro do estatuto, cara. O que fazer com isso, Teodoro? Cara. É o que os caras fizeram, pô. Porque esse decreto fala isso. 7.776. Você tem que filtrar ele, cara, pra poder entender se pode. Não pode. Já filtrei, não pode. E aqui é o problema. Só que também não adianta, tá? E vou terminar agora mesmo, tá, pessoal? Mas você não pode fazer essa alteração em relação ao pessoal da promoção. Por quê, cara? Porque você precisa... Não adianta chegar ali e falar, isso aqui é inconstitucional. Não pode, porque aí vocês vão fragilizar o argumento, tá?
E vai gerar ali uma pendenga judicial que pode levar muito tempo. Não pode, tá? Eu discordo, não tem mais desenrolo, é fazer o que eu falei lá que tem que fazer, tá? É isso. E aí se você for olhar, né, essa legislação que eles fazem essa referência, vai olhar a quantidade de alterações que foram feitas nela, cara. Isso aqui é uma vergonha, tá? Porque aí você dá a caneta na mão do governador, o cara vai ali, chega e mexe em tudo, é por isso que vocês não são promovidos. E aí você tem esse buraco, né? Você tem esse buraco entre o pessoal aqui em cima e aqui embaixo. Esse buraco no meio você não consegue. E você pode dar aumento, vai ficar só na cúpula, que o pessoal embaixo acaba não recebendo. Vai mentir pra outro, pô. O pessoal da saúde, por exemplo, aquilo é um absurdo, pô. Aquilo ali é para fazer contingenciamento também, tá? E a gente tem que ver quais são as vagas desses quadros, tá? De saúde. Porque eu vou provar pra vocês. Não é difícil não, cara. É uma coisa tão simples. Você vai falar, pô, Teodoro, caramba, a gente tá sofrendo há um tempão. É, cara, é só respeitar, pô. O profissional advogado especialista, cara. É só respeitar, pô. Vai dar bom pra todo mundo, pô. É só respeitar, cara. Vai dar bom, pô. E é isso. Eu sou muito humilde nesse sentido, tá, cara? Eu aceito o argumento, né? Mas é cada um seu quadrado, senão fica ruim, pô. E a gente vive essa situação absurda aí, cara. Olha as alterações que foram introduzidas, cara, em 85, tá? Olha isso, cara. Aí você tem o 79. Aí olha o que os caras fazem, cara. Eles vão lá e mexem em 93, tá? E aí, em 85, aqui, ó, 79. Então, ele sugou para dentro do Estatuto da PM essa legislação aqui de 84. E eles mexem nela, pô. E olha o que diz o último artigo desse decreto, né? 7.000, acho que é 700 e alguma coisa, né? De 84. 79, fechando esse vídeo, tá? Polícia Militar. Olha isso aqui, meu camarada. O comandante-geral da PEMERG, né? Baixará os atos necessários para o fiel cumprimento deste regulamento. Foi acrescido por um decreto, cara. Por um decreto, tá? E aí você vai lá e você vai entender tudo, não, pô. E isso aqui é o seguinte, cara. Esse tipo de delegação absurda é o que causa teu prejuízo. É a mesma coisa em relação à escala de serviço, pô. Teodoro é isso. É, cara. É em relação à escala de serviço do mesmo modo, pô. Porque eles fazem essas barganhas, sabe? Infelizmente é isso, cara. Não tem pra onde ir. E o Teodoro tá certo, tá? E não adianta espernear, porque é sobre isso. Vai ficar quietinho que a gente vai ficar bom pra todo mundo. Vai ficar bom pra todo mundo. Aí você tem intertício, mexe no intertício, mexe em tudo, pô. Então a construção começa aqui, tá? Ele faz tudo bonitão, né? Fazer todo o enquadramento. E é por isso que tem que ser individual depois, tá? Porque cada um vai fazer a correria do seu dinheiro, das suas coisas. E tem que fazer, tá? E de novo afirmo, depois ali de fazer esse sopesamento, tá? É fazer a análise em relação ao MP para entender o que vai fazer aqui, cara. Isso aqui é viltante, tá? Em relação ao pessoal oficial aí, tá? Oficial da PEMERG, cara. Essa questão da saúde ainda é pior, tá, pessoal? E em relação aos oficiais da PEMERG, nós temos a questão da enfermagem, tá? Tem uma questão muito louca aí da enfermagem de vocês, da PEMERG, tá? Que eu já olhei, tá? Tem. Porque você tem um decreto na Força Armada que está sendo aplicado ali e causou muita mazela, tá? No quadro aí de enfermagem, porque você tem uma legislação específica na União que fala sobre veterinária, medicina, dentista, que foi aplicada em relação à enfermagem, tá? Foi aplicada em relação à enfermagem, então a gente tem que ver isso. E em relação ao restante do pessoal lá, cara, da PEMERG oficial, né? Eu falei com algumas pessoas, a questão do combatente, né? Que eu não sei se é esse o nome que vocês usam aí na PM, né? O pessoal que vem lá do CFO, né? Nós temos a questão das medalhas, tá? Aquilo ali tem que ser visto, porque o precedente histórico é de 1850, tá? E é por isso que você vai publicar um montão de medalha, tá? Caramba, que feio isso, cara. E mais a questão em relação aos oficiais da PM, cara, é o que eu falei, tá? Calma com o Teodoro estuda. E eu não gosto dessa coisa de ficar me perturbando não, cara. Senão eu não consigo, tá? Tem que deixar quietinho, tá? E eu faço. Mas eu fico quietinho, pô. Porque eu faço. E vai dar bom, pô. É isso. Então, é isso. Em relação a PM oficial, é isso, tá? Porque, por exemplo, né? Tem uma legislação que fala lá de vocês, né, da promoção ali do coronel, né? Tenente coronel pro coronel. Aquilo tem que acabar imediatamente, tá? Que isso, cara? Tem uma previsão, né? Não sei como é que tá aí, mas eu li, né? Caramba, e até tenho medo, né? Mas eu li, cara, que você pode nunca mais poder virar coronel. Que loucura, cara! Não! Pode ser não, pô. E é onde eles fazem, né, essa barganha política e fazem promoção por merecimento, tá? Com base naquele decreto, cara, do Wilson Witzel, de 2019. É cada um com sua escolheria, pô. Só que, de novo, afirmo, cara, eu sou acadêmico, tá? Minha vibe é estudar, cara.
vai me estudar, cara. E aí você tem que pegar e se organizar, cara. E se organizar, tá? Pra cada um fazer seu corre aí pra ficar bom pra todo mundo. Porque não tem como não, cara. É muita gente, tá? E vocês têm que se organizar. Tem que se organizar, tá? Tem que se organizar porque, caramba, o que é isso, cara? Pra não ficar ninguém pra trás, tá? E vocês aí se organizarem e é isso. O pessoal falou pra mim sobre uma associação, de novo afirmo, tá? Não tenho nenhuma pretensão em relação a isso, tá? E a associação é o seguinte, meu camarada, são vocês que têm que administrar, tá? Teodoro, é você aí, cara. Para de sentar no banco de trás e deixar os outros conduzir, cara. Senão dá ruim, pô. É você, cara. Não tem nada a ver com isso não, cara. Não, eu sou advogado, pô. É isso, tá? Então, associação, cara, de novo vou afirmar aqui, cara. É vocês que têm que organizar a prestação de contas e ver ali o tesoureiro, sei lá, cara. É isso, monta uma sede, tá? Posso fazer ali, não é minha vibe, tá? Mas posso fazer ali o projeto ali da associação, enfim, não é uma coisa difícil, né? Sentar ali e fazer um estudo bacanão pra ficar bonito pra vocês aí. Mas é isso, cara. Não tem essa não, tá? Associação, enfim, porque caramba, cara, e é impossível, tá, fazer aí da forma como a pessoa falou comigo, tá? Agradeço aí o contato, tá, meu caro, mas caramba. E já tem bastante gente, né, que ele falou pra mim, enfim, meu caro, mas não tem como, tá? Porque pra mim não dá, tá certo? Não tem como. Ah, porque cada um dá não sei quanto por mês. Não, cara, porque é impossível advogar dessa forma, pô. A não ser que vocês tivessem uma musculatura bacana, cara, pra botar ali alguns advogados, né? E a associação pagar ali o advogado, mas você tem que olhar lá o estatuto da OAB, tá? Pra poder ver essa questão aí do, acho que advogado empregado, né? E eu não sei como é que fica isso, tá? Porque tem que ver aí, tem que pedir uma consulta pra OAB, tá? OAB-RJ, tá? Pra entender essa questão aí do advogado empregado, né? Eu não sei como é que é isso, de associação. É sempre interessante vocês fazerem esses pedidos pra OAB, tá? Porque aí vai te dizer exatamente o que vocês podem fazer, cara. Não é uma coisa que me interessa, não, pô. Eu não tenho a menor condição de... Não. Até porque vai existir ali diversas implicações, tá? Porque aí eu preciso me dedicar exclusivamente ali à associação. Eu acho que é isso, tá? Pelo que eu estudei é isso aí, tá? Aí não dá não, pô. Que é isso, cara? Não tem como não, pô. Até porque o Teodoro não dá as ideias. Deus me livre, cara. Pode não, pô. Pode não, tá? Eu sou advogado, cara, e de novo afirmo, né, essa questão aí da tabela de honorários, né, em relação à questão acadêmica. E eu acho que ali algo muito interessante, a gente tem que discutir, tá? Porque a minha questão é acadêmica, não é individual, né? E é isso. E essa é um ramo do direito muito específico, né, cara? E a minha análise é uma análise aí sui generis, né? Porque eu faço análise constitucional, administrativa e de direito militar, tô muito louco, pô. E é complicado pra mim, tá? E não tem como, né? Eu dificilmente, assim, recebo, né, pessoas, é muito difícil pra mim, tá? Porque eu fico muito concentrado e, caramba, eu me deparo com cada coisa que eu fico, meu Deus, o que é isso? Eu trabalho muito, cara, muitas horas de estudo, então não dá pra mim, tá? Agradeço, mas não. Vocês têm que se organizar vocês, tá? E era o ideal, porque, por exemplo, uma ação, né, saindo de uma associação, cara, temos algumas associações aí, né? Eu desconheço, assim, porque eu de novo firme, eu não fico na internet, tá? Muito difícil. Mas eu vejo aí algumas coisas de associações, né? E essas associações são muito legais, pô. O problema não é a associação, cara. O problema é você entender quais são as práticas, pô. E botar carta na mesa, cara. É isso. E aí, desse modo, pô. E eu, por exemplo, advogado, né, nessa questão em relação à especialidade, né? Vocês têm que... Depois eu vou explicar direitinho pra vocês, tá? Como é que funciona isso. Porque é outra vibe, é uma especialidade, é um ramo do direito muito específico. Tem uma galera boa na OAB, pô. Tenho ali muitas questões em relação à Comissão de Direito Militar, cara, mas tem muita gente boa ali, tá? Tem muita gente que faz doutorado, cara, muito maneiro, tá? Eu conheço. Muita gente boa aí na UABRJ, tá, cara, que faz Direito Militar, tá? E é isso, pô, tem as meninas que eu cito sempre aí da PEMERG, tá? Advogadas que fazem PEMERG, advogadas que são policiais, tá? Da reserva remunerada, reforma, e é isso, cara, porque, caramba, a gente tem que se proteger, cara, porque senão vai dar ruim. Tá certo? Mas o problema não é a associação, tá? Mas só que tem que rever essa questão da forma como isso é feito, tá? E aí tem que ter uma sede bonitinha, como eu falei, tá? Pro camarada que falou comigo. E aí juntar o dinheirinho de vocês, pra vocês terem capital pra fazer o que precisa ser feito, tá? E prestar contas, cara. Contratou, opa, pagou lá o honorário. E eu, por exemplo, advogado, é uma única ação, pô. E é isso. E não é pra pessoa, mas pra associação. Entende a diferença? É diferente, pô. Eu, por exemplo, advogado, cara, eu vou pra associação, ou seja, pra fazer uma ação pra associação. Não tem nada a ver com associado. Olha a loucura, mas é isso, cara. Senão dá ruim, pô. Dá ruim pra caramba. E é isso, tá? E eu te aconselho aí, cara. Busca aí o AB, tá? Pra entender como é que pode fazer isso. Porque vai te orientar direitinho, tá? Depois eu posso passar pra vocês aí como é que funciona isso, tá?
porque não foi uma pessoa só que me perguntou, cara. Mas é isso, tá? É isso. E aí fazer, pô, maneirão, botar outras coisas. Você não pode ter filme cativo, tem umas coisas malucas lá, cara. Tem que avaliar direitinho, tá? E controlar o dinheiro de vocês ali e fazer o que tem que ser feito, pô. Vai dar certo. E estudar, cara. Estudar para evitar que o problema aconteça. Não precisa esperar o problema acontecer, tá? E todos nós queremos segurança. E eu tô aqui para ajudar, tá? Mas a minha vibe é academia. Academia, tá? E assim, fechando aqui, nem era pra estar mais fazendo, né? Mas com essa questão com os bombeiros, eu fui obrigado aí a fazer ali todo o reajuste da minha questão, né? Todo o ajuste ali, toda a modificação ali da minha caminhada acadêmica, né? De doutorado, enfim, tive que mudar tudo, né? Porque a minha vibe é direito constitucional, doutorado em direito constitucional, mas aí não teve jeito, então vamos pro mestrado aí, processo civil, vamos tocar esse baile aí, e é isso, cara, pra não ficar sem nada, né? Porque eu tenho fome de aprendizado, né, cara? Então eu tô desesperado, sempre fazendo alguma coisa, né? Eu estudo muito todo dia, toda hora, e o tempo todo, então é isso, cara. Mas vai dar bom, tá? Fiquem tranquilos, tá certo? Disciplinados, tá certo? Não tem movimento, não tem passeata. E para com isso, cara. Passeata, movimento, para com isso. É dentro de casa, olha aqui, cara. No fight aqui, nós dois aqui, vocês aí, eu aqui, e a gente só na canetinha e vamos que vamos, pô. Vamos que vamos, tá? Eu agradeço muito a confiança de vocês, tá? Agradeço mesmo, pessoal. Agradeço muito. Eu espero que de fato dê tudo certo, tá? Mas vamos fazer bonitinho assim, estudar, chatinho, mas tem que estudar, tá? Português, história, tá? Melhor dizendo, né? É estudar história, tá? Outra pessoa gosta de história, tá? Esses polícias aí nessas viaturas aí, quando o camarada tá prestando atenção, tu vai. Não pode não, o governador do estado não quer, né? A governador do estado não quer não, é. É porque os polícias ficam muito no celular. Que desaforo, né, cara? Cara, eu ouço essas coisas assim de verdade, vou parar por aqui, tá? Cara, um cara fala isso, cara. Você tem que se preocupar com a comida do cara, né? Que fica de madrugada ali, o que o cara come, né? Onde o cara vai ao banheiro, né? E isso ali não adianta, cara. Porque aquilo ali é uma falsa sensação de segurança usando o seu corpo pra isso. É isso, tá? Agradeço muito a confiança, tá, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço.